Este peito. E aí, gente? Estamos em mais um podcast Indústria da Voz. E aqui quem fala é a Andréa Barbosa. E o Cleitinho. Esse nosso Cleitinho vai ficar para a história. Você aí tá querendo saber faz tempo sobre esse assunto e nunca teve oportunidade de poder pesquisar, ou se pesquisou não entendeu, e aqui hoje nós vamos destrinchar o assunto. Eu estou falando de uma pessoa chamada Tomás Rossoni, formado em agronegócio da moda, presta atenção no currículo da pessoa, formado em agronegócio da moda pela Anhembi Morumbi, viciado em internet desde os 8 anos de idade. Caraca, gente! 8 anos de idade, começou cedo nesse mundo digital, hein? Ele tem mais de 10 anos de experiência com o mercado digital, é gestor de tráfego hoje, desde 2014 ele começou essa trajetória, tá? E estrategista digital desde 2019. Olha isso, misericórdia, eu chego a me arrepiar aqui, ó. Sua carreira começou em uma indústria de confecção familiar, desde os seus 13 anos de idade, em contato com toda a cadeia produtiva, passando ali por vários setores da empresa. Ele teve a oportunidade de criar e implantar algumas marcas de moda no mercado, participando do processo de desenvolvimento, gestão comercial da equipe e da marca. Não é para qualquer um isso, né? E hoje, essa pessoa se dedica 100% ao marketing digital. Será que o cara é bom? Vamos conhecer? Tomás Rossoni. Boa noite, seja bem-vindo. Queria agradecer primeiro o convite de fazer parte, né, dessa história de vocês aí, de dar voz, né, para as pessoas da nossa região aí. Quem não conhece ainda diversos assuntos que são tratados aqui, achei bem legal. E também parabenizar por esse cenário maravilhoso aqui na frente, que adorei essa decoração. Só pelo cheiro da pizza, Nossa né? Já tá senhora. valendo. Eu acho que é um desafio, né, ficar olhando para vocês e sem olhar aí, né? Nossa. É que a gente, assim, divide um pouco da atenção com a comida, com o convidado, e tá tudo certo, né, Cleiton? E assim vai indo. Pega pelo estômago primeiro, depois a gente vai tirando as coisinhas que a gente quer deles. Né? Então, assim, a gente começa essa nossa conversa, claro que a gente sempre diz assim, tá de dieta, não tá de dieta, o que você não come, pra gente poder saber o que comprar, ou o que produzir, ou o que trazer. Porque, gente, são mais de 2 horas de podcast, às vezes, e a gente não vê o tempo passar. Quando você se dá conta, o tempo passou porque o teu estômago tá roncando, tá colado lá na tua costela. É bem por aí o negócio, né? As barrigas estão conversando, os caras estão dormindo, a barriga tá conversando aqui. Ô, Tomás, fala um pouquinho de você. Você é aqui da nossa região, nasceu aonde, meu filho? O que faz aqui? Da onde surgiu essa necessidade de marketing digital? Porque você foi um dos primeiros, né? Você foi um dos primeiros a trabalhar com marketing digital aqui, em Toledo. Sim, aqui na região é que, na verdade, quando não digo marketing digital de modo geral, né? Mas a profissão gestão de tráfego aqui na região, lá por 2014, não tinha ninguém, mas eu não trabalhava profissionalmente, né? Eu fazia só executáveis para as empresas, né? Familiar, loja, essas coisas, para contratar representante. Então, fazia anúncios para marcas que a gente tinha dentro Primeiro lá. começou dentro da empresa de vocês. Isso. E lá foi o case onde eu aprendi bastante coisa para poder depois falar, não, eu vou viver disso daqui. Então, na época, quando... Lá por 2018, 2019, não tinham muitas pessoas que tinham isso como profissão, né? Às vezes tinham dentro de uma agência, que é o formato mais tradicional, que é a agência que faz a social media, né? Tudo, Arte, né? vídeo, edição. Sim, então eles tinham, às vezes, uma pessoa que fazia os anúncios lá dentro, mas normalmente era de uma maneira mais amadora, assim, né? Que era através do botão impulsionar, né? Então a gente tem ferramentas que são mais... corretas, dependendo do tipo da demanda que você precisa absorver numa empresa. Então, lá você consegue ter mais resultados e principalmente analisar mais os dados, né, para você tomar ações. Então, que legal. Então, a tua trajetória, ela começou, na verdade, por uma necessidade, não por uma opção. Isso. Na verdade, eu criei essa necessidade dentro da empresa, né, porque eu chegava e falava pra minha mãe, temos que começar a mexer com isso aqui, a internet tá todo mundo indo e não sei o quê. Então, na época que a gente tinha desenvolvido uma marca, aí eu queria fazer uma correção. O curso é Negócios da Moda. Negócios da Moda. É verdade. Negócios da Moda. Eu tinha até esquecido. Porque ele me trouxe bastante bagagem, assim, pra essa parte de branding, posicionar a marca no mercado. Porque, querendo ou não, quando aqui no Brasil a gente só tem design de moda.
Então, eu tinha feito um ano de direito para livre e espontânea pressão da minha mãe. E não daí, se identificou. Não deu bom. Não rolou, porque ela sabia que eu gostava de falar e tal. Achava que eu era persuasivo e não sei o quê. Eu falei, tá, mas pode ser outra coisa, né? Comunicação para venda, sei lá, né? Top. E aí eu tentei um ano de publicidade e propaganda e eu amei. Só que daí veio a oportunidade de eu ir para São Paulo estudar, que a minha irmã queria estudar lá, né? Porque tinha uma faculdade bem boa para design de moda. E lá tinha esse negócios da moda, que é o único curso no Brasil que tinha na época, que era lá por 2022, por aí. E aí eu falei, não, eu vou encarar essa, porque na hora que eu comecei a olhar a grade, assim, eram coisas muito legais para dentro do universo lá da indústria, né? Que podia aproveitar lá. Então, como eu trabalhava lá dentro e eu pretendia viver pro resto da vida lá dentro, né, no começo, e então foi muito, e assim, eu tinha professora minha, que eu lá nessa faculdade, que era sócia da agência que faz uma publicidade de Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, então eu tinha uma professora maior, que era sócia, né. Legal. E ela fez a capa de várias Vogues, né, aquela revista a nível mundial, do Brasil também. Então era muito legal porque a gente tinha acesso na hora que a professora parava para falar assim, era cada aprendizado que... Nossa, que legal. Bagagem mesmo. Legal, assim. Ela tinha conhecimento para poder ensinar, né? Cada ação, assim, coisa que falava do que poderia acontecer de erro em ações de marketing, né? Grandes também, que eles passam por isso, né? Não é só os pequenos. E a gente comete muitos erros. Meu Deus do céu. Quando você se dá conta, né? Sim. Iniciando nesse mercado Nossa aí. Nossa Senhora. Isso até para os grandes que já estão no mercado, acontece de passar alguma coisa e depois olhar lá na frente e falar, nossa, não acredito que perdi esse detalhe aqui. E às vezes é arruinar uma campanha, né? Então, com investimento muito alto. É verdade. Então, nessa jornada lá, que daí aí eu aprendi lá dentro da empresa, porque eu fazia isso lá dentro. E, querendo ou não, uniu, né? Porque daí eu tive a oportunidade de... minha mãe queria colocar uma marca no mercado de moda feminina. E aí a gente viu como é difícil você fazer uma implantação de marca, mesmo investindo com internet, que era... A internet, assim, ela é muito democrática, né? Você não precisa fazer um baita do investimento online para conseguir aparecer. Então, lá por 2014, 2015, você colocava R$50 e fazia um Nossa, fazia mesmo, uma baita propaganda. Hoje em dia, R$50 você aparece às vezes para 2.000 pessoas, né? Dependendo da região onde você está anunciando. Então, era um oceano azul. E fui aprendendo. Comprei curso americano, que tinha legenda em português, né? Senão não ia ter conseguido fazer na época. Então, não tinha muitas informações, assim. Depois foram começando a aparecer experts, assim, pessoas falando sobre o tráfego, que aquilo era tráfego, que era gestão de tráfego. Até então, era só anúncio no Facebook. Dando nome às profissões dentro do mundo digital, é isso? Entendi. Isso é muito importante, né? Porque, às vezes, a gente fala de marketing digital... Mas marketing digital, dentro desse meio, tem várias profissões. Não é só quem cuida de gestão de tráfego, não é só o influencer, tem muitas profissões ali dentro. Né? Então, isso as pessoas precisam entender um pouquinho mais. Nós vamos falar especificamente aqui sobre o marketing digital voltado para o tráfego, isso, né? Sim, também. Na verdade, o marketing digital é uma palavra que ela acabou virando uma profissão, vamos dizer, né? Porque ela acabou englobando coisas que às vezes nem faz parte só do marketing digital, né? Porque marketing é marketing, seja ele aqui no nosso universo físico ou digital. Acontece que no marketing digital, a resposta ela é diferente, porque aqui no nosso no marketing tradicional que existia, como que funcionava antes? Então, o copywriter, quando ele ia desenvolver uma carta de vendas para vender para alguém alguma coisa, ele escrevia uma carta, né, a punho, sei lá, enfim, e fazia uma revistinha e mandava por correio. Então, ele mandava para tantas casas um tipo de modelo e para outras casas outros modelos de cartas, enfim, ele testava assim. E a única forma que eles tinham para mensurar era quando as pessoas ligavam para o número que estava lá. Não tinha esse retorno, né? Se tivesse retorno. Então, assim, era a única métrica que ele tinha mandamos tantas cartas e tivemos tanta resposta. Então, era muito difícil, né, ter a mensuração disso. Não tinha métrica, era complicado. E você não sabia se a pessoa, às vezes a pessoa até leu. Sim. Você não sabe se a pessoa, quanto tempo ela leu. E falta um empurrãozinho para convencer. O que ela viu mais, aonde ela parou mais. Hoje é diferente. Não, é diferente. E querendo ou não, a outra mídia que nós tínhamos também, que era de massa, era TV e rádio, né? Que são mídias que você não consegue devolver uma resposta, você só recebe, né? Então, no digital, você devolve uma resposta. O que é essa resposta? São métricas, são dados. Então, por exemplo, quando você executa determinada ação no seu celular, quando um anúncio, o anunciante vai receber algum dado. Uma pessoa clicou no botão ali de Saiba Mais,
aparecemos para 2.000 pessoas, aparecemos para algumas pessoas 2, 3 vezes. Enfim, então a gente consegue ter mensuração de dados, coisa que uma TV, por exemplo, eles só conseguem ter, nós temos aí tantos pontos de Ibope, porque eles sabem que tem tantas, né, TVs numa determinada região sintonizadas na TV. Então, era esse tipo de métrica. E aí, o que você não sabe? Você não sabe se aquele anúncio que você veiculou na TV, a pessoa estava lavando louça, cozinhando, deixou só porque às vezes estava já até dormindo. Então, você não consegue ter essa mensuração. E na internet, então, você consegue ter uma devolutiva de informação. Então, você recebe a informação e traz uma resposta para a ferramenta. Então, isso que faz com que o marketing digital, ele seja uma ferramenta hoje que é indispensável para qualquer negócio, né? Porque, assim... Eu ia te perguntar isso agora, porque inicialmente, né, muita gente tem negócio, mas ainda não investe dentro desse mercado, né? A pandemia, ela trouxe muito disso para a gente. Ela trouxe essa situação onde as pessoas precisaram conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo digital para que elas pudessem acessar os outros, os clientes, enfim, as marcas, as compras, né? Até quem não tinha o hábito de fazer compras pela internet acabou com certeza embrenhando nesse meio, né? Mas eu ainda digo para você que o marketing digital ele é algo não palpável na cabeça das pessoas, porque quem não conhece não sabe que existe essa devolutiva, que a gente também vai falar sobre ela. É muito diferente, é fora do convencional, né? É diferente do concreto, de você estar recebendo esse panfleto na sua casa, né? É diferente de você receber uma carta, é diferente de você estar num rádio, porque como você falou, num rádio você ainda recebe uma devolutiva das pessoas, porque a audiência, ela te mostra isso, né? E hoje em dia, com os aplicativos, as pessoas fazem perguntas no mesmo momento em que você está lá na emissora de rádio, ao vivo. E eu acho que isso é muito rápido, né? Isso é muito... Eu acho que, além disso, André, o quão a pandemia acelerou muito isso, porque isso ia acontecer. Mas o retorno é muito rápido. Isso é uma das coisas bem legais também. Então, mas aí eu ainda preciso fazer uma pergunta em relação a isso, né? Como eu te falei, existem ainda empresários que são convencionais, que ele prefere pagar o físico em vez do digital. O que você teria para dizer para esses empresários, porque aqui a gente precisa passar mensagem, né? Com certeza. O que você teria para dizer para esses empresários hoje que não utilizam esse recurso? Voltando um pouco ali na questão da pandemia, realmente a pandemia ela foi uma coisa que acelerou o processo de digitalização no Brasil numa velocidade que foi espantosa, né? Inclusive, eu, por sorte e azar, ao mesmo tempo, foi quando eu me desliguei da empresa, né? Foi em dezembro de 2019, eu me desliguei e eu não tinha cliente, não tinha nada. Falei, agora eu tenho um caixa aqui que era da minha saída ali, e aí eu falei, agora eu tenho que me virar alguns meses com esse valor, era aluguel, as coisas tudo chegando, né? Ali, e eu tinha que me virar. E aí, o que aconteceu? Fui prosperando ali nos 2 primeiros meses, abrindo cliente e tal, só que na hora que veio a pandemia e as pessoas observaram que, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Então tiveram pessoas, 2 tipos de pessoas nesse momento, as que se espantaram, as que já anunciavam e tiraram todo o orçamento de anúncio e essas coisas, e as que viram uma oportunidade, que falaram, opa, peraí, a única mídia onde essas pessoas vão estar acessando agora é o celular, então eu acho que agora é hora de eu acelerar. E as pessoas que aceleraram e viram essa oportunidade na internet, muita gente ficou rica da noite pro dia, às vezes em um mês, assim, mudou a vida dela com toda certeza, sabe? Porque às vezes lançou um produto que as pessoas poderiam praticar em casa, às vezes até, vamos dizer assim, lançou um curso, ensinar a pessoa a fazer algum bolo gourmet para vender para conhecido. Exercício. Então todo mundo encontrou uma oportunidade na sua área. Quem fez isso lá atrás, hoje em dia está muito grande. Então, eu até, naquela época eu estava querendo desenvolver curso eu já ia chegar desenvolvendo curso para ajudar os lojistas a trabalharem, né, com mídia digital, porque foi uma coisa que eu tive bastante contato, que eram com lojas de roupas, né. E aí eu falei, a pandemia chegou, acelerou todo esse processo, só que veio um negócio que é um nível de sofisticação de mercado, né, que é o quê? Subiu muito a régua da internet hoje, porque assim, as pessoas cada vez mais elas estão forçando uma nova técnica, um novo não sei o quê, porque tá todo mundo cansado, né, de tanta informação que tem.
Então, hoje, quando você vai para a internet, dependendo do que você for vender, do que você for trabalhar, você tem que ter um certo cuidado da forma que você vai abordar, porque, assim, às vezes essa coisa já foi massacrada ali atrás, nesse processo. E perdeu total sentido para as pessoas aquilo, né? Não incentiva mais o consumo daquilo. Curso, por exemplo, né? Tinha muita gente que começou a vender curso que nem executou. Aprendeu, fez um curso lá e tal, às vezes anunciou como afiliado, alguma coisinha ou outra ali para ganhar um dinheiro na internet, não conseguiu o resultado e vai lá e faz um curso e vende. Então, esse tipo de coisa canibalizou, assim, sabe, o mercado. Então, o empresário que ele não faz parte desse mercado, lá atrás era mais fácil, né? Ele chegar ali, ele colocava, igual eu falei, colocava 50, 100 reais, você imprimia, às vezes, R$1.000 colocando 100, voltava para você no seu bolso R$1.000. Mas hoje em dia não é assim. Então, a pessoa que vai entrar hoje na internet é indispensável, na minha humilde opinião, né? Porque eu não sei das pessoas que estão nos assistindo aqui, mas muitas pessoas hoje não consomem as mídias tradicionais, né? TV local, TV, né, regional, que seja. E vai no Netflix, né? Assistir alguma coisa já que você já sabe o que você quer fazer ali, no YouTube, ver alguma coisa. Então as pessoas, elas têm ela é democrática, elas podem encontrar o que elas querem na internet, né? Joga o título lá e ela vai encontrar informação disso. E você tem na sua mão o poder de escolha aquilo que você quer. Exatamente. E escolha o Indústria da Voz, hein? Já tô dando deixa aqui. E olha aqui, isso aqui é um canal que é um exemplo, né? Tá dando voz para pessoas que, igual eu, né? Que são conhecidos às vezes aqui na região, duas poucas pessoas, fora não conhece. Então pode ser que chegue, né, isso aqui do algoritmo, joga isso aqui para longe e eu posso ser que eu abra algum cliente. Então, assim, a internet ela é democrática, né? Então é necessário o empresário hoje fazer parte desse jogo, vamos dizer assim, porque, querendo ou não, ele não tem que entrar aqui esperando uma grande promessa, né? Sim. Só que, assim, o investimento que ele vai fazer aqui é o que está no alcance dele. Mas às vezes é mais em conta do que o físico. Com certeza. Né? Menos processos. Menos processos, mais em conta do que o físico e entrega o resultado que promete. Sim. Porque aqui ninguém está prometendo, aqui ninguém promete dentro do marketing digital, que fique claro, gente, o Tomás provavelmente vai falar sobre esse assunto, só para a gente antecipar um pouquinho, mas que fique claro que no marketing digital, se você não tem um e-commerce, se você está ali para fazer o seu nome, construir a sua marca, ninguém está prometendo venda, porque a venda, em determinados segmentos, ela ainda é física, né? Mas se você tem um e-commerce, sim, a venda vai acontecer. Mas dentro do marketing digital, na parte de tráfego, o que é tráfego? Você depois explica para as pessoas o que é o tráfego. Né? O tráfego é entregar a informação ou o que você quiser, o conteúdo, para a maior quantidade de pessoas possível dentro do que você mapeou de território, para a idade do teu público, para o perfil que você quiser. Então, isso é o tráfego hoje, tá? E dá para planejar esses processos? Dá para planejar a forma como você vai iniciar a médio, curto e longo prazo, e dá para mapear tudo isso dentro do tráfego do marketing digital? Então, o mercado digital, igual eu tinha comentado antes, ele tem essa questão dos dados, né? Que você consegue fazer análise dos resultados. O planejamento em toda ação de marketing ele é necessário, né? Então, você tem que saber para o caminho que você vai, como que você vai fazer isso, né? Qual ferramenta você vai utilizar, né? Se vai ser às vezes o teu cliente ele tá na rádio, às vezes ele tá na TV, às vezes ele tá numa outra mídia que não é o digital, então às vezes realmente não compensa, dependendo do teu segmento, porque às vezes você vai trabalhar com pessoas mais de idade que não estão tanto no celular assim, né? Então às vezes ali é o seu canal, então você tem que identificar. Então você consegue planejar assim, só que o resultado ele vai vir com base no que você estiver veiculando. Então assim, o tráfego ele tem o poder de fazer com que a sua mensagem seja expandida, né? Alcançar o maior número de pessoas, quanto mais verba você colocar, mais retorno você supostamente vai ter, né? Só que assim, o material publicitário ele tem que ser bom. É isso que vai fazer a diferença. Essa questão. O tráfego não salva nada, legal tocar nessa... Porque não é só fazer... Às vezes dói no ouvido. A gente que trabalha com marketing, eu, Andréia, você... Eu sou mais da área de produção. Sim. Você é da área a Andréia é da gestão, mas ela tem ideias também. Sim. Eu sou tipo engenheiro e você é tipo arquiteto, né? O que faz o design e o que desenvolve faz a... E a Andréia vai nas ideias. Às vezes a gente ouve, não, isso é fácil, é só fazer isso aqui. Nossa, dói, né, no coração. Mas a gente entende que também as pessoas não conhecem disso. Por quê? Porque não adianta eu fazer qualquer coisa
sair louco fazendo qualquer coisa, que não vai prender. Então as pessoas hoje, como a pandemia veio, como surgiram influenciadores, como a TV também está indo para o YouTube, tudo isso gera uma produção de custo, gera um custo para produzir algo bom. E produzir algo bom, com certeza, vai dar engajamento. Daí a ferramenta vem para te ajudar a levar aquilo para frente. Mas não adianta jogar qualquer coisa. E aí tem mais uma coisa que eu acho que o pessoal não sabe. Eu demorei um pouco para entender depois também, eu trabalho muito tempo. Quando eu conheci isso, eu demorei um pouco. Porque a gente fala assim, existe o tráfego pago e existe o orgânico. Você consegue explicar de uma forma pra gente qual é a diferença do orgânico pro pago? Porque tem muita gente que não sabe. Sim. Na realidade, quando você trabalha com orgânico, é simplesmente você ter tua mídia social ali, né? E simplesmente você posta e aí você vai cair no algoritmo, tá? Esse algoritmo, ele é uma inteligência artificial. Muito está se falando sobre inteligência artificial agora, só que o Facebook, Instagram, no caso, eles já utilizam mais ou menos lá desde 2016 a inteligência artificial. Que é o quê? Que é o algoritmo, que como muitas pessoas começaram a acessar as mídias, né, digitais aí, foi crescendo, hoje em dia no Brasil tem mais ou menos no Facebook uns 130 milhões de acessos mensais no Facebook, e no Instagram mais ou menos uns 95, 100 milhões de acessos mensais, né? Olha só, então, o Facebook tem muito mais. alto, né? O Facebook tem mais. Porque eu acredito que na pandemia, uma teoria que eu desenvolvi com as análises da experiência ali, que eu acho que as pessoas que estavam na TV e foram pro celular, né? Elas foram primeiro pro Instagram, porque pro Facebook. Porque o Instagram ele é diferente, ele não é tão... As pessoas não comentam lá... Ele não é tão didático. Não, ele não tem tanta informação, tipo assim, que aconteceu, os negocinhos de piada, assim, é diferente, sabe? É diferente. É uma outra vibe, assim. Parece que o Facebook não é tão quadradinho. Porque eu lembro que uma vez, desculpa, né? Sim. O Instagram, uma vez, eu lembro que ele era só pra quem era usuário de iPhone. Sim. Isso era triste. Era assim. Eu sempre fui usuário de Android, aquilo me chateava muito. Daí a gente tentava usar aplicativos paralelos. É verdade, deu uma polêmica isso aí. Não se sustenta. Mas exatamente, eu acho que por mas ele criou um negócio que, querendo ou não, virou um marketing muito bom, que é aquele FOMO, né? Fear of Missing Out, que é o medo, aquela tua agonia de querer fazer parte daquilo e não poder. E E daí você fica querendo fazer parte daquele negócio, igual também teve aquele negócio que era tipo uma mídia social que não vingou, que era só de áudio, que a galera ficava só falando. Tinha que esperar convite, eu não lembro, mas Pro Android não veio. Os digital influencer, né, que tem mentores, esse pessoal faziam bastante live, né, ficavam lá 1 hora falando num podcast, às vezes você chamava outras pessoas pra ficar falando também. Nossa, era quase um Discord, assim. Né? Tipo, eu esqueci o nome, mas ele não vingou, mas ele veio só pro iPhone também. E os usuários de Android, que tipo eu ficava, excluídos, gente. Dava uma raiva. Era assim, e aí queria fazer parte do negócio só pra ver, pelo menos, né? E não rolava. Eu lembro que, se eu não me engano, até o Justin Bieber fez uma publicação toda assim, agora vão liberar, não sei o quê. Quando eu numa atriz, mas assim, voltando lá pro algoritmo e pra questão lá do free, então, né? Exatamente, depois o Facebook foi lá e comprou, né, o Instagram, e depois que ele comprou, ele foi enviado pro Android também, né? E aí o negócio voou. Porque temos muito mais usuários de Android do que iPhone no mundo, né? Porque, querendo ou não, Android não é uma marca, né? Só Samsung, ele é um sistema operacional. Então, ele se enquadra no LG, em várias marcas. Então, aí o Instagram ficou gigante, cresceu demais. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas acessando. O que estava acontecendo? Era por ordem cronológica. Então você postava um negócio e agora aparecia para todo mundo no mesmo minuto. Só que muita gente começou a postar toda hora. E até que o pessoal começou a falar, eu posso ganhar dinheiro com isso aqui. Eu posso desenvolver meu branding aqui, eu posso posicionar minha marca, eu posso me posicionar aqui dentro. Porque antes era só foto de comida, de viagem, isso aqui, porque não tinha stories, né? O stories era ele só veio coisa depois. linda. Veio depois, né? Acho que o YouTube foi o último a vir com stories, né? Sim. Mas o Snapchat, né? Veio entre o Facebook Veio o Snapchat. O Facebook tentou comprar o Snapchat, eles não quiseram vender, então tá bom, a gente vai inserir aqui dentro. Mesma coisa com o TikTok, né? Tentaram fazer uma aquisição, não rolou, vamos colocar o Reels então. Então eles vão pegando as ideias, eles vão se apropriando e colocando dentro. Acabou com o Snapchat aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos ainda vira, mas aqui acabou. Inclusive lançou aquelas carinhas, aqueles efeitos, foi do Snapchat, não foi? Snapchat. Os emojis. Eles vieram com assim, engenharia... De deixar a cara foi eles que inseriram, né? Porque querendo ou não, foi a maior pesquisa facial que já existiu, né? Porque a gente tava achando bonitinho lá
colocando os rostinhos, não sei o quê, mas na verdade as ferramentas estavam coletando dados, né? De humor, né? Toda a expressão facial, então ele sabe se você tá rindo ou... Então aquilo ali ajudou muito a eles desenvolverem os sistemas de inteligência artificial, né? Sempre tem um porquê. Sempre tem. Não adianta, né? E aí o que aconteceu, voltando para essa parte do orgânico, que eu acho que é muito importante falar sobre o algoritmo, né? Antes de citar qualquer coisa. Porque daí o que aconteceu? Então essas ferramentas, elas tiveram que falar, não tá adiantando, porque o que aconteceu? As pessoas, elas pegavam o celular e tinham um monte de coisa de gente que ela nem tinha mais contato às vezes. Então, eles perceberam que as pessoas não estavam ficando tanto tempo mais consumindo o Instagram e estavam buscando outras ferramentas ali, que era, por exemplo, o Snapchat de volta ali, que conseguia ver quem que eram as pessoas que estavam na tua lista, enfim. E aí o que eles pensaram? Falaram, bom, a gente vai ter que criar uma forma de fazer com que as pessoas prendam aqui dentro mais atenção. E aí eles criaram o tal do algoritmo, né? Que na verdade é baseado em uma inteligência chamada Machine Learning. Não sei, meu inglês é péssimo, né? Mas Machine Learning. Machine Learning. E aí eles têm que aprender automático. Então, assim, o ChatGPT hoje em dia, ele é uma inteligência artificial que ele busca dados tipo do Google, né? Que são assuntos aleatórios. Mas a inteligência artificial o input, né, que o Google envia as informações de tudo, né, que ela se chama segmenta. Input. Ele vem com a informação que você digita lá, ele vai buscar na base de dados. Já num algoritmo tipo do Instagram, Facebook, o input, as informações que ele recebe, é na verdade do algoritmo falando, o cidadão aqui agora parou para olhar um vídeo de um cara andando de bicicleta. E ele sabe que é um vídeo de bicicleta, porque o algoritmo ele faz uma análise da foto, né? Ele faz pequenas fotos do vídeo e ele vê se tá em conformidade e aí ele permite você rodar anúncio, até publicar, às vezes, dependendo do assunto, né? Tipo, na pandemia agora se falava de vacina, você era penalizado, né? Então, não podia. Ele faz leitura de tudo, do que você posta, então ele sabe do conteúdo. E aí, eles começaram, esse algoritmo, ele faz a inteligência, essa pessoa aqui se interessa por assunto de carro, de moda, de não sei do que. Aí ele vai segmentando. Exatamente. Ele falou assim, pra eu prender a atenção das pessoas, eu tenho que entregar para elas o que elas querem ver. Então, por exemplo, se você consome determinado conteúdo de uma pessoa lá, bastante, ela sempre vai aparecer na frente. Não é porque o conteúdo de fulano, eu tô sendo penalizado pela ferramenta. Eu tenho uma notícia muito triste para você que está assistindo aí, se você está sendo penalizado. Na realidade, é o seu conteúdo que não está agradando a audiência. Entendeu? Então não existe penalização. Fala, reduziu o alcance, não sei o quê. Quando reduz o alcance, normalmente as pessoas não têm a quantidade. Naquele dia, não teve a quantidade de acesso que tem num dia normal. Que pode acontecer, vamos dizer, numa sexta-feira. Não vai ter a mesma quantidade de acesso num happy hour, no final de tarde, que vai ter numa segunda-feira, né? Então, ou num domingo, de repente, à noite. Oscila, né? Tem que ter pessoas assistindo para ter visualização. Então, você não é penalizado. O que acontece é que o seu conteúdo, o Facebook, quando você posta, Instagram, quando eu falo Facebook, pensa em empresa nos meta, dois, né? A meta, né? Porque eu não tô acostumado ainda a falar meta. Então, quando você posta lá, o que ele faz? Ele manda para uma pequena amostragem de pessoas, certo? Isso é o orgânico que a gente citou e eu fiz essa viagem inteira para falar do algoritmo. Para eles entenderem. Que tem um robozinho por trás ali. Então, o que acontece? Esse algoritmo, ele vai ver o seu assunto, ele manda para determinadas quantidades de pessoas que te seguem, né? E é só as pessoas que te seguem se você postou no teu feed. Agora, se é no Reels, ele vai mandar para pessoas que não te seguem também. Então, o que acontece? Ele manda para 100 pessoas. Já tem uma dica aí. Isso aí se o seu negócio ele é nacional, vale muito a pena você investir, né? Porque, querendo ou não, você não consegue falar, eu quero que meu Reels caia só nas das pessoas da minha cidade. Você não consegue fazer isso. Com anúncios, que é a coisa que a gente já vai entrar aqui, você consegue fazer. Mas, enfim, então, quando você posta ali, só vai aparecer normalmente para as pessoas que te seguem, né? Aí o que acontece? Quando você fala pro algoritmo ali, né? Ele manda para 100 pessoas, ele vai ver, dessas 100 pessoas, vamos dizer que 5 pessoas só se engajaram. Elas ficaram assistindo o vídeo por pelo menos 5 segundos. Fala, opa, vamos jogar para mais tantas pessoas e ver se vai ter engajamento. E ele vai fazendo pequenas amostragens. Então, se, por exemplo, você postou alguma coisa e as pessoas ficaram muito tempo paradas naquela tela, assistindo, vendo uma foto ou um vídeo, ele sabe que ficou parado naquele frame que chama. Então, ele vai falar, opa, esse conteúdo aqui tá gerando atenção e tá prendendo a pessoa mais tempo aqui dentro. E ele tem os dados dessa pessoa, porque você faz um cadastro. Com certeza, quais são as suas buscas, tudo. Ele vai mudar. Ele sabe tudo de nós, né? Esse algoritmo, quais são os inputs que ele recebe? Dados. Então, por exemplo, ele sabe, por exemplo, que nossos 3 celulares aqui agora estão numa geolocalização. E se a gente tivesse conectado no mesmo Wi-Fi, ele já puxava IP, então ele já triangula nós. Então ele sabe que algum contato a gente tem, porque a gente está próximo num metro quadrado, vamos dizer aqui, né? Próximos, então a gente né? E a gente vai ficar por tanto tempo aqui. Então, ele vê GPS,
escuta, né, o que a gente fala, que Tudo. às vezes você fala amaciante, de comprar geladeira, não sei o que, vai aparecer, provavelmente. Pode esperar que depois venha anúncio. Uma vez tinha uns doidos aqui, doido, né? A gente falava doido antigamente, mas não, porque um dia os caras vão saber tudo da gente. Tá aqui na mão. Eles sabem tudo de nós. Tá aqui na mão. Você pega na tua mão, tá sabendo tudo ali. Assim, eles dizem que, se eles quiserem, se for pra puxar os dados de uma única pessoa, não consegue. Porque eles têm um negócio que é chamado hash, então, usuário, você não é um e-mail, não é uma pessoa, você é um código. Então, eles dizem que eles não conseguem rastrear as pessoas. Mas lá no fundo, né, talvez o Mark Zuckerberg, com a chavinha dele lá, talvez ele consiga ter um acesso mais preciso, né? Eu acho que mas ele sabe de tudo. Tá ligado na rede mundial, meu querido. Ele sabe o consumo de conteúdo nosso, né? Por exemplo, ele sabe a nossa profissão, dependendo que se a gente posta muito, fala sobre muito isso. Ele tá triangulado também com o WhatsApp, que querendo ou não, o WhatsApp é uma empresa do grupo Meta, né? Quer dizer, um aplicativo do grupo Meta. Então, não sei se você já reparou, às vezes você vai lá e adiciona um contato novo na tua lista de WhatsApp e de repente aparece uma sugestão lá no Instagram, no Facebook, da pessoa que você recém adicionou, você fala, meu Deus, esse negócio é uma você loucura. Pode estar triangulado, você comprou o celular, você pode comprar o celular 0 agora. Você saiu 8 horas da manhã, você abriu o celular e colocou seus dados. Você vai e você fica trabalhando. Ele já marca trabalho. Sim, com você certeza. Vai almoço, ele já marca. Ele vai entendendo os seus hábitos. Ele já vai marcando que é almoço. Se você faz algum lugar diferente, ele fala... Às vezes ele aparece assim, precisa de ajuda, porque você vai viajar, uma coisa que você não faz, aparece. Sim, exatamente. Precisa de mandar uma mensagem, ele faz. O Google faz isso. A hora que entra no carro, cara, é incrível. Eu tenho o Google no meu, esses dias eu tava vendo, tem coisa desde 2011 Não, lá. E a hora que você entra no carro, já aparece lá o Maps, sobe o balãozinho do Maps. Sim. Falei, cara, como é que sabe que eu tô entrando no carro? É impressionante. É uma coisa louca isso. Às vezes você deixa o carro no mesmo lugar, ou você tá no... Eu não sei, os caras são muito... GPS a inteligência artificial trabalhando já faz muito tempo, eles né? Agora eles vão dominar o mundo, cara. Agora o negócio ficou mais democrático, né? Que qualquer um pode fazer, né? E isso é no orgânico que a gente tá falando. Ele mapeia os nossos hábitos. Isso. E aí, querendo ou não, né? Como ele sabe tudo sobre nós, então o que acontece? Ele sabe todos os nossos gostos, já sabe a nossa idade, porque a gente, né, quando se cadastra, coloca data de nascimento. Então ele sabe muitas informações sobre nós e o que acontece. Quando as pessoas postam no orgânico, vai aparecer normalmente para as pessoas que têm maior propensão a ver o teu conteúdo, né? Agora, quando a gente fala de investimento e compra de dados, né, que se você for falar um nome mais gourmet, compra de dados, você está comprando um anúncio, né, você está comprando um espaço publicitário, que é o quê? Hoje em dia o pessoal chama de tráfego pago, que é você paga para as pessoas que você gostaria que consumisse aquele conteúdo que você está postando. Então, por exemplo, você vai meio que passar por cima do algoritmo, porque o algoritmo ele sabe quem somos nós, né? Então, o que acontece? Quando você vai criar uma campanha, você consegue fazer um negócio chamado que são segmentações, que sejam eles dados demográficos, né? Que é idade, sexo, geolocalização. Então, você pode rodar uma campanha para 1 quilômetro do teu delivery, né? Do teu empreendimento. Então, você consegue selecionar algumas configurações da pessoa. Então, tem um negócio chamado que é interesses. Então, eu quero rodar para pessoas que têm interesse em baladas. Então, ele sabe que tem, né, pessoas que têm muito consumo de conteúdo de balada, tá sempre vendo clipe, tá sempre vendo um artista, né, engaja com stories de artista. Então, ele sabe que aquela pessoa tem propensão à música sertaneja, por exemplo. Então, quando você vai criar uma campanha, você consegue falar, olha, eu gostaria que o perfil da pessoa que consome o meu produto, ele é assim, 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 tem essa idade, ele é o público feminino, ele é masculino, porque querendo ou não tem negócios que são, né, para determinado sexo. Então, ele consegue fazer com que você apareça para a pessoa mais próxima do ideal possível, trocando em miúdos, é como se você tivesse um outdoor digital. Sim, que exatamente. Na hora que passa um jovem, o outdoor vê aquele jovem e fala, eu preciso mostrar a Zenete Cristiano. Claro. Quando passa um senhor mais de idade, não, aqui é Tonico e Tinoco. Isso. Quando passa isso aqui é a Anitta. Isso mesmo. Ele faz isso, é como se fosse trocando em miúdos, acho que é isso. Sim. Se eu estiver errado, você me corrige. Claro, mas é como se você tivesse um outdoor na rua, que ele entendesse quem está olhando quem é o público. Ele. Exatamente. E ele segmenta, eu quero que apareça tanto. Exatamente. E aí ele chegou, deu 200 pessoas, acabou. Seu dinheiro. Exatamente. E é assim que funciona. Então, quando a gente fala o tráfego pago, ele é o quê? Os anúncios patrocinados que aparecem para todo mundo ali, né? Se tem alguém que não entende ainda que aquele anúncio lá que aparece patrocinado, na verdade... Com um botãozinho. Tem alguém pagando para aparecer ali. Então, ela está investindo, seja ela
R$10 por dia, R$1.000 por dia, vai depender da empresa que está investindo. Mas assim, o bom da internet é que é democrático. Ele funciona para o pequeno, ele funciona para o grande, para todo mundo ele vai funcionar, dependendo do que você estiver veiculando, né? Até porque, igual a Andrea fala, a gente sempre fala, não existe almoço grátis. Não. Então eu tava vendo esse tempo atrás um documentário de um rapaz da Apple, ele falou assim, a gente quase não tem isso porque os produtos são mais caros, então mas a gente tem anúncio, né? Enfim. Sim. Mas, no obstante, o YouTube precisa ter anúncio por quê? Porque vai entrando vídeo, precisa ter parte física, precisa armazenar isso. Sim. Tem uma equipe que trabalha. O Twitter tem que pagar a equipe. o Android vai sendo atualizado, tem que pagar uma equipe que faz isso. Então, assim, você tem anúncios ali, você não paga para acessar o Instagram, você não paga para acessar... Você paga pelo anúncio, mas para você poder olhar as coisas, para você ter aquilo funcionando, tem um custo. Nossa e Senhora. para bancar esse custo, você tem que ter um anúncio. Então não adianta, não existe almoço grátis, não tem como. Alguém então, tem que pagar a conta. Com certeza. E você, querendo ou não, você é o produto, você paga vendo aquele Exatamente. anúncio. Você paga pelo acaba seu virando tempo produto da empresa. Anúncio, porque senão não existiria. Exatamente. Não viabiliza. O que eles têm na mão hoje é chamado de um novo petróleo, né? Que é os dados. Então, eles têm dados que são suficientes até, né, polêmicas que rolaram lá fora para manipular votos de presidência, né, lá nos Estados Unidos. Então, tem até isso, né? Então, é muita informação que eles têm em poder, né? Então, entra muitas coisas em pauta sobre privacidade e sobre esse monopólio de informação tá em poucas empresas, né? Por Isso, né? Por isso que essa complicado. LGPD veio ali para arrebentar e para punir mesmo, né? Porque são seus dados, é sua vida, é a sua história, é seu histórico, a sua empresa. E tem que ter lei também, né? Para esse tipo de coisa, porque na Constituição mais antiga não tinha internet do jeito que ela é hoje, né? Então tem que criar regras, né? Poxa, esses até o Neymar, roubaram até o Twitter do Neymar, cara. Quem somos nós, né? Se o cara tem uma equipe que cuida da gente, não tem. Todo mundo é alvo, imagina. Hoje em dia uma empresa às vezes é um Instagram. Então se você perde isso aí, você perdeu o teu negócio, vamos dizer. Então é uma coisa muito séria, né? A sua identidade, né? As pessoas podem fazer o que bem quiserem lá dentro, né? Influencer, alguma coisa assim. O cara posta alguma coisa. Então, sim, as empresas, elas, na minha humilde opinião, elas devem fazer parte desse universo se elas quiserem expandir a mensagem delas para um público mais ideal. Só que ela tem que estar preparada para receber essa pessoa também, né? Não adianta você criar, fazer um anúncio. Já aconteceu de pegar clientes assim, que a gente fazia a nossa parte tudo certinho, só que na ponta interna lá da empresa, na hora de receber, por exemplo, vamos dizer, lead de clínica odontológica, né? Tem que ter um bom atendimento, porque às vezes você vai trazer a tua saúde bucal, você já não vai levar para qualquer pessoa. E às vezes você já vê um anúncio, né? Você nem conhece a pessoa, daí você já vai se interessar e falar, vou conversar com eles para ver. E aí tem um mau atendimento na hora ali. Você ia ter uma oportunidade de abrir um cliente que nem tudo... Às vezes o marketing, nem tudo vende na hora. Por exemplo, você quer comprar uma casa, que é uma das coisas que a gente trabalha. É o dinheiro da sua vida. Exatamente. Você pode fazer o vídeo mais bonito, a pessoa vai lá, ela vai na imobiliária. Ela quer saber quem é a pessoa que vai atender ela. Quer ter um bom atendimento. É o dinheirinho da vida dela. Então ela vai ver o vídeo, a imagem da empresa tem que fazer ela lembrar da gente para ir comprar lá. Mas quando ela chega lá, ela tem que ter um ótimo atendimento. Aí tem a outra ponta precisa estar preparada, como o Tomás falou. Diferente de um produto, por exemplo, que você faz um review, eu quero um house. Lançou o house novo, aparece alguém dançando, o cara compra online, compra uma caixa. É um ticket barato, né? É fácil tomar a decisão. Agora um carro, o cara vê lá, não, eu quero comprar, sei lá, um Corolla novo. Ele vai ver, nossa, bonito, ele vai lá na loja ver. E sabe quem se ele for mal atendido, ele vai do lado e compra um Hyundai. Sim. Não, e acontece, né? Igual aconteceu com a Lamborghini, né? Que foi o rapaz foi comprar lá a Ferrari, foi mal atendido por conta do acelerador, que era muito duro, ou muito mole, não sei. O cara falou, o nosso carro é assim, se você quiser, você vai lá e faz o seu. E ele fez. Então ele levou a sério o negócio, né? Ao pé da letra, levou ao pé da letra. Foi lá e construiu a maior rival da Ferrari, que era a Lamborghini, né? Eu não sabia que era isso. Sim, essa é a história. Por um mau atendimento. Supostamente, é o que a gente já vê na internet, isso aí, né? Aí, no digital, sabe quem que vence o jogo? Quem consegue trazer tudo do mundo offline na nossa vida física pro digital. Então, se a pessoa sabe que é a casa da vida dela, é o dinheiro da vida dela para conseguir comprar um imóvel e tal, se você conseguir trazer essa confiança para a pessoa num vídeo, a chance dela comprar é muito alta. É muito alta. Então, você mostrando todos os detalhes, falando sobre isso, falando sobre condição. Então, quanto mais você conseguir trazer informação para essa pessoa, esse é o anunciante que vai vencer o jogo. Porque ela vai lembrar. Pode ser que agora ela não queira comprar uma casa, ela viu. Ou agora ela não quer comprar um Corolla, ou ela não quer comprar um Gol.
Sim. Mas a hora que ela for comprar, ela fala, puta, lembrei deles. Aquele cara fez um anúncio. Ou eu vi aquele, nossa, vamos lá primeiro. Exatamente. Esse é o... E uma coisa, tem algum valor recomendado para investir? Eu só posso começar investindo dentro do marketing digital ali para trabalhar com R$20. Eu só posso R$50. Tem um mínimo? O recomendado é você investir quanto você pode colocar nesse mês e ter a mesma verba para colocar pelo menos nos 3, 4, 5 meses. Mais uma dica. Tem que ser um dinheiro saudável, né? Não pode ser uma coisa que vai te comprometer, porque assim, a promessa do digital, as pessoas para venderem curso, elas apelam muito, então, e para venderem também o seu produto, né, como gestor de tráfego, às vezes, multiplique 10 vezes o seu faturamento, não sei o quê, não tem como você garantir que você vai ter multiplicação de faturamento, principalmente que às vezes a pessoa vai lá e coloca R$300 num mês, vai ser R$10 por dia, né, porque nas ferramentas de anúncio, a cobrança, né, você coloca o orçamento diário, você pode colocar no valor no mês inteiro, mas querendo ou não, ele vai distribuir diariamente a verba que você tem disponível no mês. Para quê? Para que seja um negócio que ele não coloque tudo na segunda-feira e não falte na quarta, né? Então ele vai colocando um pouquinho para você... Daí o que acontece? As pessoas que elas querem ir para esse universo, elas têm que entender que é um jogo de longo prazo, é consistência. E principalmente do que a gente volta a falar, o seu material publicitário. Você está construindo uma marca e uma imagem. Na internet, né? Porque, às vezes, não é feito em um mês. Não é feito em um mês. Então, já aconteceu, né, de eu trabalhar com... ter clientes que queriam um universo, assim, né, investindo pouco e muito resultado. Então, no começo, no ideal, né, para pessoas que são gestoras de tráfego ou que vão trabalhar com o mercado digital, é ótimo que você faça um alinhamento de expectativa antes, né? É fácil você vender prometendo muita coisa que você não vai entregar, né? Então, o ideal é que você alinhe a expectativa e fala, a gente consegue fazer isso, 0 resultado prometido, mas a gente tem a capacidade de atingir tantas pessoas, nós podemos, se o nosso custo por mensagem, vamos dizer assim, no pior, né, o custo por lead, assim, for... no pior cenário vai custar R$30 para uma pessoa vir falar com nós, então você estaria disposto a pagar R$30 para uma pessoa vir falar com você? É um jogo limpo, né? É um jogo limpo, você tem que alinhar. Tem que ter clareza, tem que passar... Porque senão ele vai te cobrar, certo ele, entendeu? E cobra, porque é dinheiro que tá investindo, porque às vezes é o dinheiro ali que ele já nem tinha, esse que é um grande erro, né? Um dinheiro que a pessoa não podia estar colocando ali, né? Porque às vezes era até o fluxo de caixa dela do mês ali, ela coloca achando que o negócio vai voar, porque fizeram uma falsa promessa, e não acontece. Então é um jogo de longo prazo. Qual que é o valor que a pessoa começa a investir quando ela vai para o digital? O que ela consegue fazer por pelo menos 5 meses e não vai apertar o bolso dela. Consecutivos. Então se ela tem ali, se ela tem disponível R$400 por mês, coloca R$400 por mês. O importante é sair da inércia, começar de alguma forma pessoas novas para consumir o conteúdo dela, porque assim, dependendo do teu segmento, o teu negócio é um jogo de namoro, né? A pessoa vai um relacionamento. Exato. Então vai comprar um imóvel. Difícil, só se for o imóvel dos sonhos da pessoa, a pessoa aparecer na cara dela e falar, meu Deus, é esse aqui. Né? Difícil acontecer isso, né? Logo de primeira. Então, é um relacionamento. Você vai lá e vê um imóvel, vê outro, e começa a pesquisar em outras empresas, mas aí você tá lá aparecendo sempre na telinha da pessoa, ela tá sempre vendo você, ela fala, o pessoal aqui, eles estão investindo, então eles têm... Olha que material bom que eles fazem, então, né? Então, tem um cuidado, né? De sempre estar aparecendo pros clientes. Então, é aquele negócio. Quem não é visto não é lembrado. Essa frase clichê, né? E cuidado de ir no marketing, eu posso dizer isso, André, também, nós aqui, você tem um posicionamento. Sim. Você eleva o nível, você nunca pode voltar. Sim, não pode baixar. Ou você, eu consigo manter, então mantenha. Sim. Se você aumentar, você tem que manter. Sim. Se aumentar, você tem que manter. Porque as pessoas guardam isso. Se um dia você fizer um anúncio feio, a pessoa, caiu. Não sei o quê. Exatamente. Lá, a pessoa lembra. Pode ser que ela tá lendo, mas se você fez um erro, ela vai lembrar daquele erro. Ela fala, nossa, aconteceu alguma coisa, porque sempre anuncia tão diferente, isso aqui tá tão estranho, né? A pessoa já marca. Isso querendo, e às vezes para quem tá querendo começar a anunciar, esse tipo de coisa pode ser um bloqueio, porque querendo ou não, assim, para você anunciar, ou você anuncia sozinho, ou você contrata alguém. Então, dependendo do tamanho do seu negócio e quanto você vai investir,
é difícil tirar a verba que você vai pagar para o pro profissional, às vezes é a verba que você iria investir, né? Então, assim, eu recomendo para todos os segmentos, todos os negócios, né, de parceiros, que tenha uma equipe de marketing, alguma coisa interna, assim, para ter esse suporte também. Porque, querendo ou não, assim, por exemplo, para pequenos isso não vai acontecer, né? Obviamente que o pequeno, ele tem que buscar informação na internet. Então, não é difícil você ir lá no YouTube e ir lá escrever como fazer o anúncio, que vai ter milhares de vídeos de uma pessoa ensinando. Talvez algum aplicativo mais tranquilo, né? Mas muita informação de graça. O que é legal é manter. Manter sempre aquilo ali. Se começou, para. Agora, quando a empresa é maior, o ideal é que possa ter uma pessoa que execute isso, mas dentro de empresa grande é necessário que alguém tenha conhecimento de marketing. Porque querendo ou não... Respirando. Porque querendo ou não, a pessoa que está dentro do negócio ali, o que acontece? Ela enxerga todas as coisas que ela pode explorar ali dentro, porque às vezes é um detalhezinho que a pessoa, como anunciante, eu não vou enxergar no dia a dia. Mas agora, você conseguir centralizar esse tipo de coisa é importante. Ou até mesmo você acredita que aquilo vai dar um resultado e aquilo já é demodê, aquilo já passou, já está massacrado na internet e não vale mais a pena você colocar dinheiro bom em anúncio ruim. Exatamente. Né? Por isso que a informação para as pessoas de todas as empresas, o marketing, ele é uma veia que não pode, né, faltar em qualquer negócio, porque é a força motriz, né, a venda, né? Uma vez eu lembro que até tinha um cara de hardware que falava assim, o produto tem que ser bom. Sim. Agora, o produto tem que ser bonito. Sim. Agora a gente tem que vender o produto. Agora a gente tem que vender o produto na internet. Vai mudando. E querendo ou não, o desafio na internet, igual comentado, é um jogo que as pessoas, toda hora tem alguém vendendo alguma coisa para ela. Então, para você conseguir a atenção dela e para você fazer uma venda, já não é mais tão fácil. Não é. Aí a gente vai entrar numa outra pergunta, porque essas perguntas aqui, elas têm um porquê. Sim. Tá? Essas perguntas aqui, na verdade, é uma captura de questionamento de pessoas que não tinham muito conhecimento no veio da internet e que questionaram. Se você fosse perguntar alguma coisa para um profissional de marketing digital que trabalha com tráfego, o que você perguntaria? E foi vindo, né? Aí vem aquela tal da pergunta que muito se fala, mas pouco se explica. Tá? Muito se fala, pouco se explica. A gente ouve falar muito sobre o tal do funil de vendas, aproveitando que a gente está falando de vendas. A gente ouve muito falar sobre captação de leads. Muitas empresas aí de tecnologia fazem um telemarketing. Você gostaria de saber qual é a nossa metodologia de captação de leads? A primeira pergunta que fazem. Você pode explicar o que é isso de verdade? Por favor. As pessoas entenderem, gente, presta atenção aí agora sobre funil de vendas e sobre leads. O que é essa maçaroca toda? A palavra lead, ela se tornou muito popular, né? E tem bastante gente ainda que não sabe o que significa. O que é. É engraçado. Tipo networking. Tem muita palavra gourmet que entrou agora na nossa vida, né? Mas o lead é uma questão que... nós que estamos no dia a dia já estamos acostumados, né, a falar sobre isso. Fala, entende, mas tem gente que é o não tal sabe. do lead? O lead, basicamente, vamos trazer isso pro nosso cotidiano, pra nossa vida real, de um jeito bem metafórico, assim. Então, por exemplo, quando a gente roda a captação de lead, o próprio funil de captação de um novo cliente, né, que é o tal do lead, o lead nada mais é que um interessado. Então, como que funciona um funil, por exemplo, de captação de um lead? Então, você vê uma pessoa, você está no restaurante, você sempre vai naquele restaurante almoçar, né? Então, às vezes você vai lá e tem uma pessoa que você pretende, né, conhecer ela mais. E aí essa pessoa tá sempre indo lá e ela não te notou ainda. Então você vai lá, tá investindo em anúncio, começa a fazer anúncio. Aí de repente um dia ela anota o seu anúncio, que no caso é você lá no restaurante. Ela olha para você. Então quando ela olha para você, ela já passa a falar, opa, essa pessoa existe. Tem alguém ali. Essa pessoa existe. E ela tá interessada em mim porque ela tá aparecendo aqui pra mim, né? Então, por algum motivo, você tá aparecendo no celular dela falando de anúncio. Então, aí a pessoa vai pra uma próxima etapa, que é o quê? Tentar pegar pelo menos um número, alguma coisa, né? Tentar criar um relacionamento, mostrar quem que vai você se aproximando. Isso. Então, você continua jogando pra internet. O que é? Você desenvolve mais conteúdo, faz mais anúncio, fica tentando aparecer mais vezes pra essa pessoa para que ela se interesse por você. Então, nesses anúncios vai ser o quê? Às vezes ela
começa a ver quem que você é, ela vê que você é uma pessoa familiar, adora estar, né, curtir com a família, tem determinados hobbies. Ela começa a falar, nossa, eu tô começando a gostar do negócio, então... Tô me identificando. Então é na parte que começa a esquentar o lead, que é esquentar a relação ali com aquela interessado, né, que ainda não é interessado. Aí ele vai esquentando, o que ele faz? Você consegue pegar o número dessa pessoa. Então, na hora que você pega o número dessa pessoa é quando você captura o lead. Que é o quê? Que você pegou e ela deixou o contato dela para você entrar em contato com ela. E agora você precisa executar uma venda, né? Agora você precisa vender o seu peixe, fazer alguma coisa. Que isso aqui no nosso mundo real pode ser, ele quer um beijo. Então... Jogar um chá. É uma maneira bem, assim, né? Simples, né? A jornada do lead... dele frio, da pessoa que nunca te viu na vida, e esquentando o nível do relacionamento até que você consiga o beijo. E aí depois, na hora que consiga o beijo, se a pessoa gostou tanto desse beijo, talvez ela queira construir uma família com você. Então vem a fidelização de marca, vem então, né, o resto do funil também, porque querendo ou não, depois que você vende, você tem que continuar tentando nutrir, dependendo do que você comercializa, né? Sim, então, é necessário. Porque senão você até perde. imóvel, por exemplo, a pessoa comprou, ela vai comprar um dia de novo, ela vai te indicar, então você tem que continuar a ter um bom relacionamento, Isso não é só aí. na hora de vender e sumir. Então, existem vários tipos de funis, né? Então, esse aqui foi um funil da jornada do cliente, por exemplo, da captura de lead. Então, tem funil de vendas, por exemplo. Então, vamos falar um funil de vendas que é um negócio que as pessoas com certeza devem estar cansadas de ver na internet, que é o quê? A semana não sei do quê. A semana do não sei quem milionário, do não sei o quê. Então tem a semana do não sei o quê, que são 4 aulas gratuitas, e nessa aula você vai aprender como você se torna um profissional da área do marketing, do zero ao avançado. E você que não sabe fazer do nada agora. E é isso aí. Então o que acontece? Isso é um funil de vendas que um rapaz trouxe lá dos Estados Unidos, que é o tal do Érico Rocha. Então esse é um tipo de funil que ele viu lá, um rapaz que tinha criado esse método, ele falou, opa, quero levar isso pro Brasil. Então ele ganhou a concessão, e ele trouxe aqui, e isso mudou a vida de muitas pessoas, porque isso aqui veio pro Brasil, tipo, em 2013, 2014, por aí. Então, assim, só que acontece, vai ficando cansado, né? A semana do não sei do que, a pessoa sabe que você vai ensinar alguma coisa e depois você vai pedir uma coisa pra ela, que normalmente é o cartão dela, né? Passando ali. Não, agora pra você continuar esse curso, você tem que seja parcelado em 12 vezes. Eu ia falar isso, mas você tem que assinar agora aqui. Isso porque essa promoção é só pra agora. Você dá aquela escassez, né? Gatilhos mentais, né? Você dá aquela só hoje ele já começa com um desconto fictício. O produto, o preço real dele era R$1.000, mas ele sobe para 2.000 e se comprar só até amanhã, você ganha R$1.000 de desconto. Então a pessoa se obriga já a acelerar, né? Tem então, gente assim, que vai odiar a gente agora, nesse momento. Esse é o mercado. Verdade seja, a gente tá aqui pra causar. Pra falar a verdade mesmo. Os meus colegas de profissão não gostaram. Nossa, não, mas a gente sabe, né? Todo mundo percebe. Por isso que o nível de sofisticação do mercado quanto mais você faz uma mesma coisa, ela vai se tornando obsoleta, maçante. Porque todo mundo maçante e você tem que renovar. Então você tem que vir com um método novo, você tem que vir com não sei o que agora que é assim. Esse é o método do lançamento. Então esse Érico Rocha trouxe um tipo de funil, mas existem milhares. Existem funis, por exemplo, que esse aí é da semana que da pessoa tem que... Existe um tipo de lançamento que é um funil, que é o semente, que é o quê? Você vai lá, cria um curso, você não tem muita verba, então você só chama a pessoa para uma aula, ela vai lá, assiste aquela aula, depois você faz no próprio vídeo ali uma oferta para ela. Então, quer comprar o teu curso. Então, às vezes, com uma aula, você consegue convencer a pessoa de fazer isso. Isso é praticamente um marketing de resposta direta, que é um tipo de funil também, que é o quê? Inclusive, eu e a minha namorada, que é minha sócia, a gente roda produto digital que é para fora do Brasil. A gente recebe em dólar e é o quê? É um funil que a gente trabalha, que é o funil de resposta direta, que simplesmente a gente não desenvolve conteúdo, a gente não tem um expert, não tem um rosto, não tem uma pessoa, mas a gente buscou uma determinada procura por um assunto e falamos, pô, esse assunto aqui não precisa ser perito nem nada para desenvolver. Então a gente traz uma coisa que a pessoa está buscando, porque a gente pesquisou, né? Sim. E aí a gente traz uma solução para ela que aparece na cara dela e está pronto ali, ela não precisa pesquisar, ela tem um começo, um meio e fim. E é o que acontece, então a pessoa ela recebe um videozinho nosso falando um pouco sobre isso, ela entra num site, ela vê um vídeo de 20 minutos, meia hora, e é só depois que ela aparecer lá, o pitch de vendas vai aparecer no minuto 24, por exemplo. Só ali que vai aparecer um botão para ela realizar a compra. Antes disso não tem mais nada, então ela teve que assistir um vídeo. E você vai criando uma ansiedade na pessoa. Mas vai aparecer logo esse botão? Isso tem estrutura, né, por trás, que é uma estrutura, assim, vamos dizer, às vezes é até a própria jornada do herói, que é uma que a gente vê muito em
em filmes, né? Disney, essas coisas que tem todo aquele negócio que a pessoa tava na fossa, que não sei o quê. Então, querendo ou não, no marketing digital, quando vai fazer esses lançamentos, na aula 1, às vezes ele mostra que ele era igual você. E hoje eu estou aqui do lado desse Porsche. É o que a gente vê, né? Querendo ou não, acaba ficando... Todo mundo segue o roteiro, querendo ou não. A Disney, por exemplo, faz vários filmes seguindo esse roteiro, porém, com histórias diferentes, né? Mas a gente sabe que ali agora, naquele momento, vai vir uma felicidade ali, né? A virada do jogo, a virada né? de chave, né? É usado em música. Então, também, existe muitos funis, tá? Eu falei tem a 2. virada, né? Eu falei, sim. Começa do jeito que ela sim. Tá, mas assim, você falou 2, mas mais ou menos, existem quantos? Não precisa me dizer quais são, mas existem quantos? Olha, aqui no Brasil, o pessoal, cada semana, inventa um novo nome para alguma coisa que já existe, né? Mas vamos dizer, deve existir tranquilamente aí mais de 20 formas de você vender um determinado produto, né? Porque às vezes pode ser que você vai vender, tem um que é de tripwire, por exemplo. Então, que é a pessoa, ela vem, ela compra um produtinho seu que custa R$19. Facinho de você tomar uma decisão ali, né? Fala, R$19, eu vou aprender tudo isso aqui num livro. Até R$100, nossa, a pessoa toma decisão tipo rápido. Uma Udemy, né? Foi lá e comprou. O que acontece? Depois que ela faz a compra, ela vem e te oferece um outro negocinho ali que já é um complemento àquilo. Então, aquele complemento que ela está te oferecendo depois ali é um produto que também pode ser chamado, dependendo da estrutura, ele é falado como um order bump. Eu pensei num negócio muito bom para falar de funil agora que vai ser legal. Concluindo isso aqui. Aí, ela te oferece um outro produto. Você comprando ou não, ele vai te oferecer mais um às vezes. Então, às vezes, a pessoa entrou para comprar um produto de R$19 e ela sai ali com o cartão já com R$500 a menos ali, entendeu? Porque você vai fazendo. Quem que faz essa prática no nosso dia a dia? De pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Essa prática acontece quando você vai no McDonald's. Você chega lá, por exemplo, eles te oferecem... Por R$1 a mais uma batata grande? Exatamente. Isso pode ser chamado de um order bump, que é o quê? Você tentar subir o ticket médio do produto ali. Então, ele te oferece uma batata maior, te oferece não sei o quê. Aí vem o upsell. O upsell é um produto complementar. Fala, pô, tá comendo um salgadinho aí e tal, né? O que você acha do milkshake aí pra dar aquela um milkshake adocicada? Pra sobremesa, né? Então, é um funil de Aí se tiver com uma criança junto, então, tem aqui esse boneco, ele coloca na cara da criança. Tem aqui esse boneco. Isso é um funil de vendas. Então, já isso vai mais tá no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Então, querendo ou não, isso daí é uma forma de... na internet, igual eu falei, existem muitas formas de você vender, porque você pode testar muitas coisas. Eu lembrei também que uma das maiores indústrias hoje é dos games, né? Sim. Uma vez você comprava o jogo, hoje você compra o jogo, você compra uma pulseira, Nossa uma skin, senhora, tem uma indústria uma gigantesca. arma diferente, o seu boneco tem um óculos próprio jogo, né? Ostentação digital. Aí o cara tem o jogo, aí ele tem um inventário de não sei quantos mil, não sei o que. Rapaz, hoje é assim, cara. E aí tem mais tênis que em casa num jogo. Esse jogo, ele vai até esse mapa. Se você quiser o outro, mostra, tem que pagar mais 200. Então, e é assim. E é assim que vai. E assim, e a forma que a internet ela tem de fazer várias vendas pra você, né? O influenciador fala assim, não, isso aqui é muito bom, cara, porque não sei o que. Todo mundo, nossa, 500 mil pessoas, 10 mil, 100 mil pessoas assistindo. E muito influenciador que já recebe justamente pra fazer esse... louco isso, né, gente? Esse mundo dos games aí, às vezes, me assusta um pouco. O universo digital, ele traz muita possibilidade de coisas que a gente não consegue no universo físico aqui, posso falar nada, porque uma vez eu comprei uma arminha no jogo, né, que eu gosto, só que um dia um cara deu muita sorte, ninguém queria, o cara jogou no Mundial com essa arma, ela valorizou R$300, eu vendi. Sabe quem que ganha muito? O cara usou isso. Nossa Tem gente que trabalha vendendo e comprando skin. Sim. Uma vez acontece muito com criancinha que comprando coisa em joguinho pra conseguir passar de fase. O meu irmãozinho, minha mãe uma vez passou pra um negócio pra ela no cartão e ficou cadastrado. Minha mãe não sabia usar o iPad direito. Rapaz do céu. E aí meu irmãozinho falou, mãe, eu posso comprar quando eu ver que tem 99 centavos ali? Posso comprar? Pode. E ele foi comprando. Porém, era dólar. E aí o problema é que daí, tipo, tinha os 9, mas às vezes era R$99,99 dólares e com 99 centavos. Juro pra você, veio uma fatura de R$4.000 lá, e aí minha mãe teve que cancelar, né? Ela pediu o chargeback, que chama, tem muita criança que acontece um medo isso, desbloqueado. com o celular cadastrado as coisas, é perigoso. Mas na verdade, eles não têm maldade, eles não sabem, não sabem, entendem. Assim, tá fácil, né? Tá apertando aqui, a mãe deixou, tem 99 e vai. Que judiação, não sabia, velho, ele tinha uns 5 anos.
Nossa senhora, minha mãe ficou doida. Só que daí teve que ir atrás do banco e pedir o estorno de todo esse valor, eles estornaram, né? E daí no joguinho, por sorte, não tinha o que fazer. A Apple... Ficou faceira. Na verdade, assim, eles perdem, né? Porque, na verdade, eles não perderam um produto, né? Você não perdeu uma roupa, ou não sei o quê. Ele perdeu, deixou de ganhar. Então, assim, né? É o mais doido que o cara não produziu uma roupa pra vestir. Ele colocou lá um algoritmo, duplicou a roupinha. Esse foi um negócio que flopou, tipo, um metaverso, né? Que todo mundo ia viver dentro da internet e não deu certo, né? Então, mamães aí, cuidado, né? Com o tal do cartãozinho do porque cadastrado. às vezes não é... Às vezes não é na maldade que eles fazem, porque eles não entendem, né? Então, eles acham que aquele número ali é baixinho e compram. Não vai dar nada, às vezes na inocência, quando vê o fumo, já chegou e não tem mais o que fazer. Aí você corre o risco de ter um ataque cardíaco. O que você ia falar, que você falou que isso é legal pra poder estar comentando? Você lembrou de um funil, não sei o quê? Foi o negócio do McDonald's. O do McDonald's. Foi o do McDonald's, que eu lembrei que é um tipo de funil, né? Foi isso aí que eu lembrei que era legal de comentar. Porque, então, existem vários funis e no nosso tipo mundo... carro, você vai comprar um carro, você quer essa roda... Isso daí, isso é um funil também, pode considerar. Tapete não vem mais com o carro. Cara, adicionar... Tem que comprar o tapete. Igual, celular, né? Sacanagem que fizeram com o carregador, né? Cara. Tudo pela questão da natureza. Vem falar dar um migué da natureza, mas daí beleza, daí você compra. O que mudou? Aí você compra. Mudou o quê? Só o bolso, né? Que eles fizeram uma segunda venda. Da gente, né? Não deles. E daí não pode mais ter fone. Agora tem que ser o fone sem fio e não sei o quê. Daí beleza, você vai se adaptando ao que eles vendem, né? Mas então, o funil é uma coisa que acontece demais, assim, no nosso dia a dia, né? Então, na internet o que acontece? Tem muitas possibilidades, por quê? Porque você consegue colocar o funil para rodar automatizado, que a pessoa faz uma compra, você oferece outra coisa, você oferece outra. Hoje em dia tem automação de WhatsApp, que a pessoa ela aperta um botão, ela entra na tua conversa ali e ela vem duas opções. Aí você aperta uma, ela vai respondendo, então às vezes é um funil de WhatsApp também. Então, que é o famoso bot, né? Um bot. E a venda no X1 também, que a pessoa tem gente que atende, às vezes, vai... até um self-service do WhatsApp. A pessoa você deixa vendendo automático, entendeu? Automático, né? E também tem como, da forma que eu e minha namorada trabalhamos na internet, a gente deixa o anúncio rodando 24 horas por dia e vai ter pessoas do mundo inteiro acessando e qualquer momento pode estar vendendo. Entendi. Então isso é uma forma de você ganhar dinheiro na internet, por exemplo, né? Então existem várias formas que você pode fazer isso, prestando serviço, fazendo produto, né, trazendo soluções pro dia a dia de uma pessoa, uma necessidade dela. Você não precisa ser expert nos assuntos. Você precisa fazer o quê? Reunir. Obviamente você não vai trazer soluções de curas de problemas de saúde, coisa nada, que é meio complicado. E tem gente que faz isso, né? Mas você pode trazer dicas. Só que você tem que vender como dicas. Então, 10 dicas para acabar com a acne. Você pode vender as 10 dicas. Não é um clickbait. Não, você não tá vendendo a solução, né? Mas são dicas que você pode... Só que, obviamente, né? As pessoas vai de onde você buscar informação. Você tem que tentar trazer coisas que têm embasamento, buscar informação coisas legal. Que não estão, desculpa a expressão, carne de vaca na internet, né? Coisas diferentes, né? Coisa que você vai no Google e tem uma primeira resposta. Não, você pesquisa. Coisas que realmente, às vezes, pode ser que uma pessoa tenha um livro que ela discutiu sobre isso, você vai lá naquele livro e fala, esse pedacinho desse livro aqui pode virar um produto. Então você vai lá e cria uma determinada solução. Então, persuasão. Você quer criar um produto para pessoas que querem se comportar bem numa entrevista de emprego. Como ela deve se comportar ou falar, agir, linguagem corporal. Então você pode criar um produto disso e vender para as pessoas que querem ter sua primeira entrevista, que sempre vai ter uma pessoa que vai ter a primeira entrevista na vida, né? Então são soluções, são coisa besta que a gente fala, isso aqui não vai dar dinheiro. E dá dinheiro. O básico para começar no marketing, o básico para começar a editar um vídeo, o básico para começar uma gestão. Exatamente. E o jogo na internet ele é democrático, então você consegue, igual hoje você vai empreender no universo digital, você precisa, vamos dizer, com 4 mil reais você já consegue fazer alguma coisa. Agora no universo físico, com 4 mil reais você não compra nem a fachada, né? Você não compra nem uma estante, dependendo pro teu negócio, então você consegue testar coisa mais rápido e errar rápido, e corrigir e continuar. Continuar e depois ainda ter lucratividade. Isso, exatamente. E até pra você estourar também, ser conhecido. Uma vez você tinha que ir na TV, no Projac, fazer um teste, né? Hoje é o contrário. Hoje, até vi esse tempo atrás, o Teodoro foi chamado para ir na Globo. Então, assim, os caras, os influenciadores, são chamados para ir na TV. Exatamente. Não é mais a TV. Exatamente. Você viu? É o inverso, né? Quão democrático isso ficou. Você não precisa. E você não precisa ter um vozeirão. Você não precisa cantar. Nossa, você não precisa ser o maior humorista do mundo. Você tem um jeito que todo mundo gosta. Exato.
Tem um cara que tá na casa dele ali que faz uma brincadeira com o pai, uma brincadeira com a avó o dia inteiro fazendo isso aqui, viraliza, porque é uma coisa que a pessoa se identifica, pô, eu sempre brincava com a minha avó assim, dava uma zoada, fazia uma pegadinha. Compartilha. E é engraçado. Então, assim, você não precisa ser o cara que faz o stand-up de 1 hora do começo ao fim dando risada. Não, você pode ter o dia a dia, ele pode ter um apelo descontraído, né? Então a internet é democrática. E nesse mundo tão polarizado, você encontrar alguém que faça você rir é tão bom, né? Sim, é verdade. Porque tá tão pesado ultimamente que quando você encontra uma pessoa leve, bem-humorada, que te faça dar risada, aquilo é tão gostoso, você vai começar a consumir aquele conteúdo. Às vezes você vai, sei lá, antes de tomar um banho, você senta no vaso, ou você vai antes de dormir, você fala, deixa eu dar uma olhadinha. O que aquele cara fez? O que aquela mulher fez? O que aquele doidão fez? Porque eu quero dar uma sumida agora. Sim, né? Eu tenho um cidadão lá que às vezes eu não quero, porque querendo, a gente fica na busca incessante de sempre estar consumindo um conteúdo de valor para aprender, às vezes não sei precisa. O quê. Mas essa autocobrança, ela é um problema também, né? Porque forte. A gente não precisa sempre estar aprendendo alguma coisa para se Então, uma coisa besta, às vezes o dia a dia de um cara que traz uma alegria assim, que você dá uma racha o bico ali, que ele já valeu. Nossa, pronto, tá bom, não precisa um negócio aquela energia sua, né? Não precisa ser uma coisa muito super elaborada, só que tem que ser espontâneo, tem que ser real, tem que ser... Por isso que ganha engajamento. É o que a gente fala aqui, né? A gente gosta de trazer as pessoas aqui, o Tom a gente vê como um cara do marketing, o doutor não sei o quê. Aí vem aqui e a gente quer trazer o real. Sim. O que é o real? Porque todo mundo vive no real, a gente vê. Isso. Mas o que é o real? Às vezes o cara, eu sou o diretor, não sei o quê, mas daí lá no dia a dia ele tá lavando o carro, ele brinca com não sei o quê. Sim. A pessoa a dona da Magazine Luiza, mas eu tô aqui, ó, impressionado, né? Fala, nossa, mas ele batendo é miojo. Gente também, você também respira, entendeu? Ele lava uma louça, caramba. Ele come miojo. Ele toma um Smirnoff. Esse é o poder ele come um X-ratão. Isso mesmo. igual vocês estão dando voz para pessoas pequenas, né? Por exemplo, então assim, às vezes a pessoa não é tão conhecida, mas ela tá aqui, ela vai ser expandida, porque a entrevista dela ficou legal, o algoritmo sinaliza isso e manda para mais pessoas, e daí começa, você pode virar que aquela pessoa vira um meme, vira uma pessoa que tem uma informação muito legal para compartilhar, pode não sei o quê. Então, esse é o legal. Antes a gente tinha um monopólio das grandes emissoras. Então, se você quisesse ter um destaque, você tinha que pagar uma mídia muito cara para fazer um anúncio, ou para você ser chamado para um programa, tipo, igual hoje, meu Deus, eu não sei onde que eu seria chamado, só se fosse no policial lá no Radar BO aqui da cidade. Mas hoje em dia, graças a Deus que hoje em dia, se você tiver boas ideias e vontade de fazer a coisa acontecer, você em qualquer lugar você consegue montar algo para você poder levar a informação para as pessoas. E aí é de uma maneira diferente, porque a gente não quer nada quadrado. O Cleiton sempre fala isso, né? A gente não quer nada quadradinho, a gente quer a vida real, é o dia a dia, é a tua experiência, não é o que o livro traz, é a tua experiência. É isso que a gente valoriza aqui. E na internet, quem descobre isso, quem descobre que você e não ser uma máscara, tentar ser um personagem que você, né? Às vezes a pessoa encarna um personagem muito legal e faz um negócio legal, beleza, né? Porque ele tá sendo um ator, ok. Mas assim, o jogo da internet, ele não é mais o Jornal Nacional, que você tá aqui, engomado, reto, não sei o quê, você não pode... Não, tem que ser descontraído. Tem que ser. Tanto que com testes em anúncio, que a gente roda bastante, normalmente só pro pessoal entender, eu já tive a oportunidade de gerenciar mais de 3,5 milhões em dinheiros de cliente, né? Em verba de cliente, né? E assim, não são meu essa verba, mas com o produto que eu tenho junto com a minha namorada, a gente investe pesado mensal. E assim, esse negócio tem um retorno, né? Do que acontece. Você aprende muito com o dinheiro dos clientes, né? Então, quando eu comecei a jornada, eu sabia muito sobre a questão mais de moda. Mas eu falei, no começo, eu não vou cobrar caro para alguns determinados negócios, porque eu sei que é mais difícil. Por exemplo, clínica odontológica é nicho de saúde, então tem que saber como se posicionar. Agora, para você vender algum objeto de desejo, tipo um carro, um imóvel, já é uma outra comunicação, porque envolve também muito investimento. É um investimento maior, né? Você vai aprendendo, né, conforme vai uns segmentos. Então, assim, na internet, isso que é legal, porque você tem que entender o jogo. E a pessoa que ela é mais ela, e ela não veste uma máscara,
ela vai ter um destaque. Eu comecei a falar e esqueci. Os anúncios que a gente roda, né, que eu investi bastante de verba de cliente, o que eu percebo muito? Os vídeos mais amadores, eles têm mais resultado às vezes, entendeu? Às vezes não, vamos dizer 80% das vezes. Porque quando você roda um vídeo muito produzido, ele é excelente para você ter um branding e tal, né, para você rodar para uma determinada finalidade, mas às vezes para você fazer uma captura de um lead, alguma coisa assim, ele não é o mais aconselhável. Porque o vídeo super produzido, a pessoa fala, vai me vender. Vai não sei o quê. Ou então, nossa, parece muito caro. Já começa com isso daí. Muito coxinha. Isso. Se você vem com uma linguagem descontraída, fala... Até o último presidente, ele teve um prestígio muito grande, um carinho enorme, porque ele era gente da gente, vamos dizer, né? Ele era o tiozão do churrasco, vamos dizer, né? Isso, o tiozão do churrasco. Boa então, expressão. assim, isso, querendo ou não, se cria um relacionamento muito forte, um laço legal, que a pessoa ali fala, pô, ele é igual eu, então, sabe? Então, os anúncios, você não precisa... A pessoa acha que ir pra internet, ela precisa ter um negócio... Não, você uma faz super do jeito... câmera, um negócio gigante. Não, a única coisa que você precisa é perder a vergonha de falar na tal da câmera. E esse é um negócio que é necessário, porque assim, dependendo do segmento que você vai trabalhar, ele precisa ter uma cara. Então, essa cara normalmente dependendo do teu negócio, vai ser o dono, vai ser uma pessoa que sempre vai estar ali. Então, querendo a Magazine Luiza, né? Teve que criar um rostinho. Um assistente virtual lá. Então, tem várias marcas que tem que ir se adaptando para ter um rosto. Porque Boticário, a Van teve o rosto do dono, que era um rosto velho da Van, que tem o posicionamento dele, o jeito dele, gente que ama, gente que odeia, e é isso aí. E tá tudo bem. Mas o importante é que assim, falou mal, falou bem, é o velho da Van. O marketing dele é muito forte. É forte. É igual o Silvio Santos. Não gosto do Silvio Santos. Beleza, mas você sabe quem é o Silvio Santos. Sim. Você sabe. Não, pra você ir pra internet, então você precisa botar o seu rostinho, perder o medo e falar do jeito que você tivesse conversando com nós, igual tipo o podcast agora. Que poderia ser um negócio engomado, tá todo mundo aqui, fazer perguntas não sei o quê, e nem se mexer. Vai ser chato, né? Os suando assim. Você nem fala. Agora você vem com um vídeo legal, faz uma piada, um negócio, uma quebra de padrão, que a pessoa não sabe que você vai vender, mas você tira um sorriso dela logo no começo. Opa, ela presta atenção. E aqui, então, aqui, pelo jeito, nem tem italiano nessa sala, porque todo mundo fala gesticulando, fala alto. Italiano dos dois lados da família. Tomás, então assim, resumidamente, de tudo que a gente falou ali, o que precisa para começar hoje? Dentro desse mercado. Precisa ter um pouquinho de conhecimento, se for você que vai fazer isso, porque as pessoas se cobram muito que tem que ter um baita de um conhecimento, tem que não sei o que, para entrar, não. O importante é você começar, do jeito que você pode. Vai aprendendo. Então, assim, você faz o barco ir pro mar e ali no meio você vai guiando ele, vai aprendendo. Com as pessoas que não tem muita condição de pegar e colocar uma verba já para testar. Agora, a pessoa que tem uma condição de contratar um profissional que já sabe o caminho das pedras, já investiu, seja ele na hora de desenvolver um material publicitário ou para fazer o próprio anúncio, se a pessoa tem condição de fazer isso, faça, porque daí, obviamente você vai encurtar um caminho de aprendizado para uma pessoa que tem um conhecimento, ela vai enxergar o teu negócio e vai trazer a oportunidade para ele, né? Vai falar, não, aqui ó, a gente pesquisou o mercado da cidade assim, assim, assado, a gente pode fazer isso, dá para você fazer uns vídeos descontraídos assim, fazer isso que vai funcionar. Essa é a trend. Isso é uma coisa que você tem o auxílio pagando um profissional, então você vai vir com toda a bagagem dele. Agora, você sozinho, não quer dizer que você não possa fazer. Vai lá, veja o que os outros estão fazendo. É a melhor forma de você rodar alguma coisa. Então, cria um anúncio legal, né? Vê o melhor da tua cidade. O que ele faz? Por que ele é melhor? Vamos dar uma analisada. Então, você faz uma engenharia reversa. Os anúncios dele é assim, porque os anúncios você consegue ver os anúncios que o seu concorrente está fazendo. Então tem um negócio chamado Biblioteca de Anúncios, que é só ir lá no Google digitar Biblioteca de Anúncios Facebook. Você digitando isso lá, você digita o nome do seu concorrente e lá você vai ver todos os anúncios que ele está fazendo. Então você pode ter ideias para você se basear e não copiar, que senão fica feio, né? Mais uma dica. Isso é uma coisa muito interessante. Vai dar muitos cortes aqui esse vídeo. Tomara. Então assim, esse é o fundamental. Se a pessoa não tem conhecimento suficiente, é fácil hoje na internet, você tem informação demais, você vai no YouTube e você faz o que você quiser. Tem auxílio de ferramentas como o ChatGPT aí, pra te dar um auxílio de uma coisinha ou outra, porque você não precisa falar, eu vou criar uma campanha de publicidade, tem o meu avatar, o meu não sei o que, não sei o que. Meu, faz um negócio fácil. Se o teu negócio é na cidade e homem e mulher pode comprar de tal idade até tal idade, você vê os teus clientes que entram pra comprar no teu negócio.
negócio. Então, se na tua loja ou no teu empreendimento, alguma coisa, vem determinada faixa etária, vem determinado sexo, você pega e fala, não, eu vou focar no que mais vem aqui, não vou pegar na mosca branca, né? Às vezes vem um cara de 25 anos comprar, mas a maioria é de 50 para cima. Então, você já tem o caminho, é só você enxergar o teu negócio e falar, não. Você enxerga o padrão, né? E aí, às vezes, é um anúncio teu, você simplesmente, como se você estivesse atendendo a pessoa na tua frente. Então, ela vai te perguntar um negócio, você fala, vem aqui que nós temos isso, a condição de pagamento é essa, pronto, simples, você vai lá e bota, roda, e você já começa a colher um resultado e dando pequenos passos. Ninguém é profissional logo de cara, né? Gente, isso é uma consultoria. Você volta e ouve tudo que ele falou. Eu tô aqui, só aqui, minha orelha tá desse tamanho, só prestando atenção. Olha que eu já conheço essa pessoa aqui há um tempo. Mas cada conversa é um aprendizado extremamente novo e positivo. Agora a pergunta que não quer calar. Agora vem o fechamento do nosso vídeo, hein? Suador da pergunta. Respira. O que o marketing digital ele trouxe e contribuiu para a tua vida? Olha, se eu pudesse resumir o marketing digital, né, principalmente a minha profissão, o que eu faço hoje na internet, em uma única palavra, seria a palavra liberdade. Ela me traz algumas liberdades, então vamos dizer a liberdade de tempo, né? Porque, querendo ou não, eu não preciso estar todo minuto, todo segundo fazendo uma determinada ação, porque eu tenho que fazer o quê? Utilizar mais a minha inteligência do que um serviço braçal, que eu preciso fazer com repetição, por exemplo, né? Alguma coisa que eu faça mesmo. Então ali eu consigo, eu crio estratégia e a ferramenta vai trabalhar sozinho. Então eu tenho que vir todos os dias, analisar. Quanto mais verba investida você tem ali rodando no anúncio, mais atenção você tem que ter, né? Porque, querendo ou não, se a verba é muito alta, em questão de horas já tem muita coisa para você aprender ali, para você analisar. Então, então ele dá essa liberdade de tempo, né? Às vezes você poder tá em casa com a família, por exemplo. Eu trabalho em casa, são 3 anos. Eu demorei um pouco para pegar o ritmo de me policiar, porque trabalhar em casa é muito perigoso, porque às vezes você tá na cozinha. Atenção dispersa, né? É complicado. Tanto que no começo eu abri muito cliente e eu tive que ir desligando, porque eu quis abraçar o mundo, veio a pandemia, veio muito cliente, eu fui abraçando. Quando eu vi, eu tava com 32 clientes assim, e eu não tinha estrutura emocional para lidar com 30 e poucos patrões. E ainda por cima organizar aquele negócio que era muito segmento diferente. Então, aí com o tempo eu fui me adequando, porque em casa é complicado. Outra liberdade que ele traz, que é a geográfica. Então, ou seja, se eu tenho um acesso à internet e eu simplesmente souber que eu tenho que sentar ali e fazer o que precisa ser feito, né, eu posso estar viajando, eu posso, sei lá, fazer uma viagem para fora do país e eu vou lá, trabalho o tempo que eu preciso para otimizar todas as campanhas e eu posso continuar o meu dia fazendo a atividade lá. Então as ferramentas não vão parar, porque eu não estou ali. Se eu tracei uma estratégia e ela tem um determinado tempo para acontecer, tem que esperar também o tempo, não adianta eu querer, mas a gente olha todo dia tem que ficar em cima. Então assim, dá essa liberdade e a liberdade que é muito importante, é a liberdade financeira. A liberdade financeira ela não vem porque você entra no mercado digital, você fica milionário. Ele é muito democrático também nisso, tá? Porque como eu vim em empresa familiar, em empresa normal, eu sei que às vezes até empresa familiar é complicado, que santo de casa não faz milagre, né? Então, assim, você tem que trabalhar bastante, demonstrar resultado, você não é só funcionário, você é filho também, então tem uma cobrança maior. Tem pais que são mais leves, mas lá em casa o negócio era exército mesmo. E aí então não tinha, colocou eu com 13 anos de idade lá, que eu tinha que trabalhar e executar as funções lá, começando de baixo, fechando caixa, tirando pedido, aí vai subindo, vai pra aprender tudo. Vai aprendendo. Então assim, o que acontecia? Eu poderia me matar de trabalhar, mas o que ia vir no final do mês, provavelmente ia ser o mesmo, né? Só se o patrão ali fala assim, nossa, esse mês aí você apavorou demais, vai ganhar um bônus. Debulhou. Não aconteceu, mas até porque desde os 13 anos aos 29 não teve. Tinha o mérito do filho, né? Então também tem essa situação. Isso aqui vai ser seu um dia. Tua herança. Mas eu quero ir lá no McDonald's e eu quero comprar uma batata a mais, eu quero pagar mais um pouquinho para pegar um molho a mais. Participar dessa venda. Então assim, e aí o que acontece na internet, quanto mais você se esforçar, mais você ir atrás de cliente, mais... Porque assim, igual a gente falou, o marketing digital, que na verdade é o universo da internet, ele tem muitas oportunidades. Então você pode trabalhar com 2 ou 3 segmentos. Você pode criar produtos, igual a gente está fazendo, desenvolver produtos e colocar para vender na internet. A única coisa que você precisa ficar em cima ali é a questão de suporte, então que às vezes a pessoa não consegue ter acesso, que é uma informação. Então tem que ter uma pessoa ali com isso, então a gente divide essa tarefa, né? E aí e você bota para rodar e a máquina fica ali girando.
girando. Então, isso assim, você já tem duas fontes de renda, que o importante é enquanto você tá dormindo, uma tá funcionando, e a outra ali também, querendo ou não, a parte dos anúncios, essa coisa, ela também vai estar funcionando enquanto eu tô dormindo. Então, essa liberdade também deu, quanto mais eu me esforçar, mais eu aprender e mais eu buscar coisas novas, mais eu posso ganhar. Então só depende de mim. Então tem crianças, tá? Pra mim, a criança nem é de 15 anos, 16 anos que entram no universo digital e eu juro pra você, conseguem faturar, assim, é mosca branca, mas acontece, de faturar 100 mil no mês. 1 milhão depois de 2 anos no mercado. Então acontece, tá? E aí a gente fica com inveja branca. Olha pra aqueles e fala, eu tenho todo o conhecimento que esse menino tem aí, e eu poderia estar fazendo e não fiz. O que ele tá fazendo de diferente? Às vezes é aquela coisa, que assim, o que aconteceu comigo, eu entrei nesse universo, eu entrei na zona de conforto, porque rapidamente eu já tava ganhando 2, 3 vezes mais do que eu ganhava, e aí eu falei assim, tá bom agora eu não vou mais prospectar, pronto. Eu não vou não sei o que, eu vou deixar assim, se só lasca. Por indicação. Eu vou atender o que eu tenho aqui e foi. Só que na pandemia vinha muita indicação, então eu falava, eu quero fazer, não, vamos aí. Eu falo, então no teu segmento eu não conheço muito, eu vou fazer um valor X no começo, tipo, diminuía, sei lá, R$200, e aí depois de 3 meses eu aumentava, né, ia pra um valor normal, fazia coisas assim, pra aprender o segmento da pessoa, tudo ok, né? Porque querendo ou não, na época, se explicar essa profissão, falar sobre tráfego, essas coisas... Ninguém entendia. Agência de marketing, né? E agência de marketing era um negócio que hoje em dia também teve que se transformar, né? Então, a palavra liberdade resume essa profissão, né? É que pra mim, eu vivo um sonho, eu jamais imaginei que desde criança, imagina eu com 8 anos, eu sentei num computador a primeira vez na minha vida e nunca mais quis sair. Eu com 8 anos, minha mãe me colocou no curso pra fazer site. Imagina, eu tinha 8 anos, eu aprendi a fazer site. Meu Deus! Daí, montagem e manutenção, eu tinha 12, 13 anos, eu aprendi a desmontar e montar computador. Naquela época era muito difícil. Eu tive a oportunidade muito boa de ver toda a transição do que foi o digital. Então eu comecei no tal do Mirk, que era uma mídia social que era de conversação, que, nossa, tinha o canal da cidade aqui, das pessoas entravam, era tipo um WhatsApp, que você digitava um comando tipo /J, que era /Join, Toledo. Aí você entrava aqui, tinha todo mundo que era de Toledo. Só que naquela época era internet de escada ainda, então a gente esperava pagar um pulso, né? E depois da meia-noite, você entrava, você pagava um único pulso. E no sábado, depois das 2 horas da tarde, você pagava um único pulso também, que era só 10 centavos. E era caro pra danar naquela época. E era caro. Época. Não, o computador, por exemplo, a minha mãe, o meu primeiro contato foi com o computador, minha mãe tinha que fazer o TCC dela, e aí a monografia, essas coisas que tinha na época, e dela comprou um computador, financiamento. Era uns 5 mil reais em 95. E naquela época... E 5 mil reais um carro naquela época. Então tinha um financiamento, realmente era um financiamento, pagava muito tempo. E uma vez eu usava, ela não digitava, então eu usava mais, eu não tinha o que fazer, mas ficava lá toda hora. E um dia o trem parou de funcionar. E quem que ela culpou? Obviamente eu, né? Que eu mexia. E o negócio não funcionava e eu queria que ela arrumasse, que tinha coisinha que eu queria fazer e não tinha, o computador ficou 1 mês e pouco, 2 meses lá. E um dia, todo dia, eu juro pra você que ela 2 vezes tentar ligar por dia lá, passava e nele não ligava. Eu peguei, dei uma bica naquele negócio e eu apertei o botãozinho e ele ligou. Falei, opa! Funcionou o negócio eu falei, aqui. Rapaz, às vezes pode ser que é um fio. Uma vez aconteceu a mesma coisa, o que eu fiz? Eu abri o tal do computador. Aí eu peguei, mexi nos negócios lá e foi. Então, ali despertou meu negócio no computador. E assim, eu demorei pra vim pra esse universo, que eu tava dentro da empresa, eu queria continuar o negócio familiar, porque é muito legal, tem muita coisa e tal, mas lá eu dependia de um monte de gente. E aqui na internet não, eu dependia de mim. Eu dependia do meu cliente me mandar um material publicitário legal, mas não é o fim do mundo se ele não mandar, porque a gente pode corrigir isso, mas na empresa não, é uma cadeia, né? E tem um começo, meio, fim. O profissional também chamou tua atenção. Sim, então foi uma coisa que eu falei, eu tô a vida inteira, imagina, eu passei por todas essas mídias que teve blog, Fotolog, teve o MSN, veio o Orkut, aí veio o Snapchat, enfim, toda a cadeia, então eu fui, tudo o negocinho que vinha a gente instalava, né? Aí veio o Snapchat, instala, daí você vai mexendo, então você vai aprimorando o conhecimento, e eu fiz produção de música eletrônica por 10 anos. Eu fazia música eletrônica no computador. Ficou um tempão. Eu queria viver disso. Que era um negócio no computador que ficava ali e tal. E acabou que não viver disso. Mas é um amor. Porque eu também mexo com isso. Edição. Virtual DJ. O meu era... Não, eu era tipo o Fruit Loops. Eu comecei no Fruit Loops, que é um programa de você fazer música. Mas depois eu fiz curso pagando um profissional, me ensinar na vida real, porque não tinha internet, né? Recordbox, tudo. Não, Recordbox é só... Era um programa chamado Cubase. Que era um negócio de produção musical mesmo. E aí eu paguei a pessoa porque não tinha YouTube. Nossa. Hoje não era assim. Nas antigas não tinha YouTube, não tinha nada. O YouTube acho que veio em 2004.
por aí. E aí ele não era assim igual ele é hoje, né? Então não tinha um monte de vídeo com tudo. Então você não tinha informação, você tinha que fuçar. Então, aí que foi o negócio, aprendendo a fuçar, então fórum, eu tenho uma facilidade para computador. Muito fórum, mas todo mundo aprende, muito fórum, todo mundo aprende. A internet, assim, é esforço. Se você quer entrar, fazer pro teu negócio, ou você viver disso, você tem que buscar boas informações, vale a pena comprar curso de pessoas referências naquele segmento que você tem interesse, vale a pena porque te encurta um caminho excelente, né? Ou se você quiser e não tem condição, tem de graça e tem gente que é milionária hoje que começou de graça, sem nada, sem curso, sem nada, que não tinha nada, fez sozinho. Então, é democrático, tá aí para todo mundo. Então, é um universo maravilhoso, suspeito a dizer. E eu jamais imaginei que ia viver esse sonho de eu poder trabalhar em casa, de eu poder viajar, tranquilamente, financeiramente, nunca precisar, sabe, ficar escolhendo o que vai comer, coisa arada, assim, que tem coisas que, né, tem gente que passa por esse tipo de coisa, então é muito triste. Então a internet, ela traz essa possibilidade também, né, até de uma renda extra, dependendo do que você for fazer. Então, eu defendo bastante um negócio que é muito legal. Mas não se enganem, né, gente? Não é simplesmente você sentar ali e já começar a ganhar dinheiro. Nossa senhora, olha muito a trajetória, trabalho. olha a trajetória, olha quanto tempo. É difícil. Né? Quantos erros É muita gente entrando todos os dias. Tem uma pessoa nova querendo entrar nesse universo que a promessa é muito boa. Então, tem coisas que estão saturadas, daí se renovam e aí vão indo, enfim. Mas assim, se você quiser seguir qualquer carreira, você vai precisar aprender pra caramba. Então, se você quer ser arquiteto, engenheiro, advogado, se você quiser se destacar aí, né, diferente da grande maioria, você vai ter que ralar pra caramba e estudar. Então o universo digital é a mesma coisa. Então você tem que ralar ali no que você quiser aprender, mas as informações estão de graça na internet, você não precisa pagar, você não tem que ir numa faculdade, pagar 70 mil reais lá em 5 anos, vamos dizer. Mas tem que saber pesquisar corretamente, porque tem muita coisa que é extremamente superficial. Sim. E aí você consome um conteúdo superficial e já quer sair praticando aquilo, vai dar com burros na água. Exatamente. Vai dar ruim o negócio. Tem que buscar bons mentores, né? Pessoas naquela área que é um melhor, vamos dizer. Pra você aprender uma coisa, você tem que ler 30 blogs, 20 blogs. Sim. Assistir 20 vídeos pra você entender uma coisa. E isso faz parte da jornada. E é isso que te torna diferente dos demais. É a sua capacidade de pesquisar, tá cansado, mas continua, você tem que trabalhar o dia inteiro, às vezes você tem seu negócio, você quer aprender a fazer para você mesmo, é assim, você é contabilidade, você é financeiro, você é caixa, estoquista, vendedor, e ainda tem que arrumar um tempinho para aprender marketing. Infelizmente, quem quer jogar jogo do crescimento, da abundância, tem que fazer o que a grande maioria não faz. E normalmente ficar em cima do negócio, assim, né? Eu sempre digo assim, que no início você vai dar o teu sangue ali, vai se dedicar ao máximo, não vai ter tempo para fazer outra coisa. E querer desistir toda hora. Vai. Porque toda se você não quiser desistir, você não tá no caminho certo, cara. Não adianta. Tá errado, tá muito fácil. É muito fácil, você vai falar, não, mas isso aqui é mamão com açúcar. Não. Você não tá no caminho certo. Porque a gente acorda querendo desistir todo santo dia, entendeu? É triste. Você fala assim, puta merda, não vou dar conta disso aqui não. Não, hoje não, gente, não. Aí vem alguém e fala, acorda pra cuspir, meu filho. Entendeu? Começou a brincadeira, agora vai até o final. É igual o jogo que eu quero jogar hoje, eu tenho 38 patrões. Então, eu saí de uma empresa que eu tinha um patrão só que era, mas agora eu tenho várias, que são as empresas que te prestam serviço. Então, querendo ou não, você tem que estar ali, responder, tem que estar ativo, fazendo o negócio acontecer. Assistência, né? Você é cobrado, você vai pegar o cara que tá virado no dia, que às vezes é pior do que quando era a cobrança da mãe ali, às vezes vem mais doído. Então, você tem que saber lidar com isso daí. É empresa, você tá dando com o dinheiro da pessoa, investimento. Então, no meu segmento, se você quiser, todo jogo que você quiser jogar fora do normal, um nível maior, vai ter que se esforçar. Vai não ser tem na mesma altura a moeda, né? Isso porque aí. não tem almoço grátis. Essa aí é a melhor do universo, né? Gente, então eu acredito que seja isso. Se você ainda ficou com alguma dúvida ou a gente não falou sobre determinado assunto aqui, deixa aí o teu questionamento embaixo do vídeo, né? Pode perguntar o que você quiser. O Tomás, ele vai estar atento, ele vai estar marcado ali as redes sociais dele também. Se quiser perguntar alguma coisa pra mim também, encontrar lá no meu Instagram, Tomás Rossoni,
tiver alguma dúvida aí, eu adoro disseminar informação, assim, eu gosto de poder passar o conhecimento, porque as pessoas, a gente recebe sempre em dobro, tudo que a gente entrega, né? Então eu não vejo, tem gente que não gosta de compartilhar informação, porque, vai descobrir não sei o que, não. Pega isso, joga pro universo. Isso é você gerar valor. E as pessoas que mais entregam em todo o universo digital, vamos dizer, no pessoal também, são as que mais recebem de volta. Então, eu acho que se tiver alguma dúvida, quiser perguntar qualquer coisa aí, estamos aí. Mas aqui esse vídeo já está recheado de um monte de dica, tem muita coisa boa. Sugestões. Nós vamos fazer uns cortes mirabolantes aí, né, Cleiton? Para poder jogar na internet. O Tomás vai ser marcado em todas elas e ele vai estar ali disponível para responder. E a gente também. Considerações? É isso aí. Não esquece... Já dá uma bicuda no seu PC, igual ele fez. No curtir aqui, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo. Tem alguém que tá querendo começar, manda esse vídeo, conversa com a gente, coloca nos comentários aí. Tem muita dúvida legal aí. A questão de você entender um pouco a ferramenta, o algoritmo, por que é bom investir, se você deve ou não começar. Tem muita coisa boa, de verdade. Querendo ou não, isso aqui também é um produto para vocês. E isso também, quando você compartilha e leva pra frente, a gente também gera tráfego, a gente também, então isso também tem que... E deixa a gente feliz, né? Porque daí a gente sabe que o conteúdo está sendo consumido por você, né? Que está agregando em alguma coisa na sua vida, porque você está compartilhando com outras pessoas e está inscrito no canal com o sininho ativo lá para poder receber todos os tá assistindo, a gente sabe que vocês estão ali, a gente olha as métricas, o Thomas ajuda a gente fica feliz que o cara tá assistindo. E querendo ou não, tá trazendo voz aí, né? Pras pessoas aí que tem muito conhecimento, às vezes, em determinado assunto para compartilhar e tá ali, né? Mas não teve oportunidade. Então, às vezes, isso é muito legal. E querendo ou não, é zero fins lucrativos. Então, tá querendo fazer, tá dedicando tempo, né? Tá aqui, vocês estão aqui fazendo, trazendo as pessoas, dedicando o tempo de vocês. Então, eu agradeço bastante, né? O convite aqui de fazer parte da história de vocês. Eu quero voltar aqui no podcast número 202. Uau! Por aí. 1202. E é isso daí. Não, vai demorar tanto sim pra me chamar de novo, cara? Já. Não, depois você vai falar sobre outros tipos de produtos aqui, porque não é só tráfego que esse cara manja, né? Vai falar sobre outros tipos de produtos aí também do mundo digital e, quiçá, do mundo físico. Vamos lá. É isso aí. Né? Tomás, obrigada. Eu que agradeço. Né? Se você quiser agradecer o público, fica à vontade. Eu acabei de fazer essa consideração, agradecer o espaço aqui, né, para a gente poder difundir um pouquinho do nosso cotidiano, da nossa profissão, que querendo ou não tem muitos tabus e crenças, né, positivas e negativas sobre isso, e também agradecer a audiência de quem está em casa aí assistindo, que dedicou o seu tempo aí para, né, seja que viu um pedaço, viu inteiro, mas que está aí dando atenção para nós aí, que eu sei que a atenção hoje de todo mundo é cara, é muito importante, não é fácil, tem muita gente disputando atenção, então obrigado, e é isso aí, conta comigo se precisar de alguma coisa aí lá no direct, fechou? Falou bonito, né? Gente, obrigada pela atenção, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abraço! Tchau. Tamo junto. It's you, baby.